E aí, meu povo, começamos mais um ExudaCast, joga em mim aqui. Hoje é dia de pós-graduação e a gente tá com a galera na plateia, mas tem uma galera aqui na mesa que no off a gente resenhou bem. A resenha foi boa. A gente tava até brincando, podia trazer um vinhozinho, uma cervejinha, uns queijos, falou de axé, alcatrão. Então a gente, saindo daqui, a gente já sabe que tem rolê. Mas a gente vai falar de uma dor de cabeça do brasileiro. Você tá vendo aí na thumb, que são os conflitos nas empresas. E aí, tu já teve algum conflito? Tu já voltou pra casa pé da vida porque tu acha que tava não se sentindo valorizado ou fazendo algo demais? Então, a conversa aqui vai ser assim hoje, beleza? No off a gente brincou. E aí, será que tu é bom mesmo? Então a gente vai testar esse pessoal aqui da frente pra ver se eles são desenrolados. E você que tá aí do outro lado, já tem que dar aquele like, curtir e outra, se inscreve no nosso canal da faculdade pra gente ainda mais interagir com você que tá aí do outro lado, compartilha e comenta bastante. E lembrando, vai lá no Instagram e pesquisa ExudaCast, tudo junto, que você vai ter cronograma da semana, quem são nossos convidados, cortes desses convidados. E amanhã, esse ExudaCast, que vocês não sabem, a gente tá fazendo gravado, tá? Mas amanhã, no dia que ele sair, no outro dia, ele já vai estar no Spotify. Então, se você não quer assistir, você pode colocar no fonezinho de ouvido, dirigindo, correndo, lavando a louça, varrendo a casa, tomando uma, escutando pra ver se tu falou a coisa certa mesmo. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos apresentar esse povo. Na minha frente tá a Júlia Uva, que é coordenadora de recursos humanos. É Júlia Uva, correto? Uvo. Então é raro. O real é uva, mas... Joga na geral pra ela falar sobre o assunto, verdade. Quando veio lá da Itália, né, os antecedentes ali, registrou errado, mas entendi. o documento é uvo mesmo. Eu sofri muito bullying nessa vida. Mas você é um doce. Tô no trocadilho hoje. E ao lado dela tá o Erivanderson Ferreira, que é nosso professor e vocês não sabem. Isso aqui é em off, tá? Cara, primeiro dia do cara hoje na faculdade. Já jogaram ele pro ExudaCast. E ó, tá fazendo hora extra. Tá fazendo hora extra, professor? Não, né? Tá dentro do horário. É normal, já tava pensando aqui, o RH vai me quebrar. É o primeiro conflito. Ó, o RH já querendo fazer aqui, ó, que é MBA em Gestão de Pessoas, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Professor, muito obrigado por trazer sua turma que tá aqui com a gente, por tá dando, abrilhantando ainda mais o ExudaCast hoje, junto com a Júlia Uvo. Nunca mais vou errar esse nome dela. Júlia Uvo. Então vamos começar pelas damas, pode ser, professor? Pode. Júlia, conta pra gente, antes da gente entrar no tema, quem é você? Que o pessoal quer saber. E aí, quem é a Júlia? Por que essa parte de recursos humanos? Você falou que é psicóloga, né? Então, por que entrar nessa área de recursos humanos? Porque o psicólogo, ele tem um leque imenso. Então, por que recursos humanos? Por que você quis lidar literalmente com pessoas, dor de cabeça e loucura? Porque pra mim, recursos humanos é uma loucura. E aí, conta pra gente. É realmente uma grande loucura, tá? Mas... Bom, começando do começo, assim, né? Eu sou de São Paulo, morando em Recife, tem 2 anos e 7 meses. E formada em psicologia, acabei indo para a área de recursos humanos e aqui eu vou jogar real mesmo. Uma questão financeira. Quando eu me formei, eu teria mais ou menos que pagar ali para trabalhar e eu falei, não, já sei, vou começar no RH, vou levantar ali um pé de meia. E depois que eu tiver uma grana, eu invisto, né, na minha clínica e tal. E aí se passaram 15 anos. Passaram 15 anos e cá estou, né, no RH, acabei me especializando, trabalhei bastante com treinamento, hoje trabalho como business partner, sou uma consultora interna de RH. Fui fazendo, né, fiz extensão em gestão de pessoas, depois eu trabalhei muito tempo no varejo, aí eu fiz um MBA de ciências do consumo. Hoje eu faço pós em Mental Health e Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho. E tô aí seguindo na jornada do RH. Ainda vou um dia pra clínica, quem sabe eu só me tornei teu fã aqui, você. Ô, professor, eu fiquei aqui. Ela jogou o currículo, mas no final ela falou aí. E tô aí. Fiz nada ainda. Mas não deixar o senhor pra baixo, não. Joga o currículo lá em cima, pô. Não quer ficar pra baixo? Pô? Com todo respeito, Gil. Bota aí, pô. Estende aí o teu currículo. Fala pra gente, professor, quem é o senhor? Mas antes de falar sobre isso, conta um pouquinho o porquê veio pra Exuda. Já que é o teu primeiro primeiro dia de aula, né? Pra conhecer o pessoal, né? Sim. Então conta um pouquinho, não só quem é você, mas por que veio pra Exuda?
Bom, então, José Elias é um coordenador daqui e ele é meu primo. Olha de aí. primeiro grau, assim, primo quase irmão. A gente foi criado junto, cresceu junto, né? E aí ele entrou aqui, ele já sabia que eu dava aula, né? Sou professor faz uns anos, tanto da pós-graduação quanto da graduação em outras instituições. E aí ele lançou a proposta, olha, tu queres, a matéria é metodologia científica e docência no ensino superior. Bom, eu vivo de ciência e vivo de docência, eu disse, perfeito. Me encontrei aí nessa matéria, né? E aí eu vim hoje e conheci essa galera massa, que a gente passou hoje o dia juntos e juntas e foi incrível, né? E tinha um desafio, né? Que era transformar metodologia científica, a gente pensa que é uma coisa meio chata, em algo prazeroso e legal, é um desafio. E ainda no sábado, né? Tópico sensível e pesado, né? Mas Gatilho, fizemos aí, gatilhos. Bom, eu comecei assim, novinho, eu estudava muito. Desde assim, 16, 17 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha me formado em 3 cursos técnicos. E aí, 2 deles, um era técnico em recursos humanos e o outro era técnico em administração. Aí depois eu fui para graduação, eu fiz graduação em psicologia, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Depois eu fui fazer residência muito profissional lá na Universidade Federal de Alagoas. Aí morei 2 anos em Maceió. Aí voltei para cá. Aí fiz algumas especializações, fiz um mestrado em psicologia e agora estou no doutorado. E paralelo a isso, né, uma informação que poucos sabem, eu comecei uma graduação nova. Eu resolvi reacender um sonho de infância, que era fazer artes visuais. Especificamente eu gosto muito de cinema. E aí eu queria fazer cinema, mas não tinha como, porque o horário da faculdade de cinema choca com o meu horário de trabalho. E aí eu fiz, bom, vou fazer artes visuais, que dá pra fazer em cinema. E atualmente na minha pesquisa do doutorado para minha tese, eu tô querendo incluir a parte de cinema nela também, né? Por enquanto a gente tá pensando, eu tô pensando assim na pesquisa com imaginação mesmo, como um processo cognitivo. E na parte de RH, bom, desde a graduação, eu já fui me envolvendo muito com a parte de RH. Porque antes eu fiz o técnico, né? E durante a graduação a gente tinha um projeto que chamava-se Empresa Júnior. Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, a Empresa Júnior é uma empresa formada por estudantes. Os estudantes de graduação se juntam, abrem uma empresa com CNPJ, né, fazem os trabalhos formais, tudo bem organizado, tudo realmente burocrático e oficial, né? E a minha era Etos Consultoria, era consultoria de RH. E aí foi quando eu conheci muito, assim, conheci tanto sobre os processos, quanto com pessoas, quanto com o mundo do RH, né? E aí é incrível, porque a gente estudava bastante sobre isso, a gente trabalhava sobre isso. E aí eu, dentro da empresa, segui na empresa mesmo, na área de RH também, porque a empresa se dividia, né? E aí eu fui analista de gestão de pessoas, depois eu fui diretor de gestão de pessoas, e depois eu fui presidente institucional da empresa. E aí foi aí que eu fui tendo contato bem maior com o RH. Olha aí. Ele levou a sério quando Não, você ele falou. Ele competiu. Eu gostei dele porque ele competiu. Ele disse, não, ela quer só chacar bam, bam, bam. Tá aí. Ele gabaritou. Mas, gente, pra gente, de fato, entrar no nosso, vamos assim, nosso tema, né, da conversa, eu queria que vocês me explicassem o que, de fato, é conflito organizacional. O que é? A gente escuta muito. E às vezes a gente escuta, não, fulaninho discutiu com o ciclano. Mas nem sempre isso é um conflito organizacional. Então me explica um pouquinho, aí vocês decidem não empolpar e que tá tendo uma rixa, tô querendo inverter aí pra quem vem pro lado de cá, brincadeira. Você quer o conflito aqui, né? Ele quer ver a real. prática. Mas como é que funciona? O que de fato é? Por que o nome por que esse termo? Tu quer dizer? Bora, eu vou começando, você vai me complementando, mas o conflito, ele é a divergência, né, divergência de ideias, divergência de valores, divergência de opiniões, interesses, né, e numa empresa a gente sempre vai ter ali, né, as áreas, os silos, pessoas. Vamos imaginar que, na verdade, a empresa é uma parte da sociedade, né, a empresa nada mais é ali pessoas que fazem parte da sociedade, tiveram criações diferentes, educações diferentes, histórias diferentes, em que em algum momento ali vão trabalhar juntas em áreas distintas, né? Cada uma às vezes ali com a sua meta, com o seu objetivo, com o seu target, com
enfim, com ideias diferentes. E o conflito acaba nascendo disso, né? De uma divergência aí de opiniões, né? Mas que é diferente de confronto, né? Uma coisa é eu ter um conflito ali de ideias e que em algum momento eu vou consensuar. Uma coisa é ter o confronto ali, quando você fala, né? O coleguinha brigou com não sei o que, aí já virou um confronto porque já virou pessoal, né? A importância do conflito ali é a gente separar a pessoa daquela divergência de ideia, né? Que acontece às vezes, se não bem administrado, vai virar uma crise, vai virar uma guerra, né? Uma falta ali de diálogo. E aí acho que o interessante é justamente pensar o seguinte, a gente está trabalhando com pessoas. Pessoas vão ter visões diferentes, vão ter construções diferentes, vão ter opiniões diferentes. Então é facilmente provável, possível que conflitos existam. O como a gente vai lidar com o conflito, o como eu vou olhar para um conflito, é o que aí vai dizer do como eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, posso ser diante daquilo tudo. Porque é interessante até que alguns conflitos existam, né? Eles precisam existir, né? Porque significa que a opinião ela está sendo dada. Significa que a pessoa está tão confortável ali para falar algo sobre ela que ela está sendo quem ela é. Então, às vezes, é até estranho. Eu me lembro que, assim, no meu primeiro período da faculdade, eu tinha uma matéria chamada Processos Socioafetivos, que via emoção e motivação. E aí a minha professora disse assim, olha, se você tem uma amizade há muito tempo e que vocês nunca tiveram conflito, talvez vocês não estejam sendo sinceros com o outro. Porque em algum momento essas opiniões podem divergir. Né? A gente vai divergir a opinião, a gente vai ali não concordar com alguma coisa do outro, mas o como a gente faz isso é que vai ser o cerne da questão. Exato. Na maioria das vezes a gente acha que a ausência de conflito é um ambiente saudável. Nessa empresa é muito bom de trabalhar, não temos conflito, é um ambiente saudável. Muito pelo contrário, se a gente tem muito silêncio, é sinal de que as pessoas não estão se sentindo seguras para falar. E o atrito intelectual ele é essencial para a inovação dentro de uma empresa. Se todo mundo consensua, a gente corre o risco de estar ali no nível do medíocre, né? No sentido literal da palavra. Então, você entra numa reunião, nossa, todo mundo concordou, nossa, então eu sou... Não pode falar palavra. Pode, fica à vontade. Tenho certeza que não tem nenhuma rivalidade na plateia. Mas, nossa, né, como eu sou bom, não vou falar a palavra. Todo mundo concordou comigo, né, e tal. Putz, será que as pessoas ficaram em silêncio porque elas realmente concordaram? Ou será que elas ficaram em silêncio e não conflitaram porque elas não se sentem seguras? Porque não tem um ambiente psicologicamente seguro? Porque não tenho confiança nessa equipe? E na maioria das vezes a gente tem medo do conflito, né? A gente é uma cultura de contato aqui no Brasil. E a gente tenta evitar ao máximo, porque é uma coisa do tipo, eu não posso falar o que eu penso, porque senão eu posso magoar o outro. Então a gente fica sempre ali pisando em ovos, né? E querendo agradar, porque a gente também quer ser aprovado, não quer ser julgado, quer ser validado, né? E aí a gente vai varrendo ali pra debaixo do tapete. A hora que alguém sacode, aí o bicho pega, né? Uma hora alguém tropeça nesse tapete e aí não dá certo, né? Pegando esse gancho, eu entendo que o conflito nem sempre é negativo. Isso. Então, trazendo isso para a experiência de vocês, qual é a área que mais tem conflitos? Veja, eu sou formado em jornalista, sou jornalista, porém, hoje eu tenho especialização em marketing, hoje eu atuo fazendo todo o gerenciamento das contas da Exuda. Pós-graduação, graduação, das contas de polo. E eu brinco com os meninos, a gente tem a equipe, né? E eu brinco com os meninos que eu tento fazer com que eles não vejam o Gabriel como vamos assim, como o chefe. Eu cobro como chefe, e aí eles veem o Gabriel como chefe. Então, tipo, eles... quem vem de fora, tipo, vê o Gabriel tirando onda, não sei o quê, mas quem vem de dentro tem o Gabriel chefe. E aí eu brinco com eles, eu disse, poxa, vocês podem ter sempre o Gabriel sorrindo. E é simples. Mas eu brinco também que a gente tem um clima que é totalmente diferente de vários outros setores. A gente tem um quadro na sala que a diretora pediu pra gente colocar porque ela disse que tava escutando muito palavrão. Tipo, eu sou uma pessoa que falou muito palavrão. Então, tipo, eu sou o cara que tá mais devendo dinheiro, porque cada palavrão falado é R$1.
Nossa. Isso tá valendo aqui? Não, aqui não tá valendo, aqui não tá Querendo valendo. pegar meu dinheiro pra pagar o que você tá devendo. E aí, tipo, mas essa é a dinâmica, tipo, é leve. Todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda. Todo mundo tira onda com o outro, todo mundo briga, mas no fundo todo mundo tá ali se apoiando. E essa é a parte boa. E eu vejo em alguns setores, ou até em outros lugares que eu já trabalhei, que eu já não só trabalhei com marketing e jornalismo, eu já fui até frentista para pagar a faculdade. E aí eu já vi em vários setores que, tipo, tem gente que tem medo. Medo, e eu entendo o medo. O medo é um respeito, vira um respeito no final das contas, porque, pô, tenho 2 filhos pra criar. Eu já vi cenas assim, tipo, tenho 2 filhos pra criar, eu não vou pedir, eu vou baixar minha cabeça aqui porque no final do mês isso aqui vai mudar muito minha vida. Ou não, é melhor ficar calado, não, a culpa nem foi minha, mas eu vou esconder essa culpa aqui. Mas quais são as áreas e setores que vocês veem que tem mais conflito? Olha. Vai você. Existem realmente assim uma variedade de possibilidades, porém, para além de pensar as áreas e os setores, eu penso muito o contexto também. Por quê? Tem profissões que são muito estressoras. Acontecem situações ali que promovem um estresse no próprio sujeito. E esse estresse às vezes propicia o conflito, e às vezes um conflito disfuncional também, né? Que aí vai pro confronto. Então, assim, tem profissões realmente, assim, eu diria que as profissões que tem essa carga estressora maior acaba propiciando mais conflitos. Não só isso, como, por exemplo, a gente tem fatores externos, como a parte do ruído, né? Então, quando eu lembro que, assim, eu li uns textos há uns anos atrás sobre saúde no trabalho. E eu li, acho que uns 5 artigos. Todos eles eram com enfermagem. Profissionais de enfermagem. E assim, eu até quando eu fui trabalhar no hospital, falava isso para as minhas amigas. Eu dizia, gente, que eram enfermeiras, eu dizia, gente, vocês precisam cuidar da saúde mental de vocês, porque era muito conflito, era muito estresse no trabalho, era muito, né? E aí eu fui entender, eu disse, não, vou tentar, que a gente da psicologia, a gente é muito curioso. A gente quer entender o fenômeno, a gente quer conhecer. E aí eu fiz isso, eu disse, não, vou ficar aqui observando. E é o ambiente, né? O paciente vai lá querendo uma resposta, a acompanhante vai lá querendo uma resposta, os profissionais vão lá querendo uma resposta. Todo mundo, tudo acontecendo. E os profissionais de enfermagem ainda tem que fazer as coisas. Então é muita coisa de uma vez. E às vezes, quando precisava tomar uma opinião, uma decisão ali de alguma coisa, a forma como era dada a opinião, por mais que fosse uma opinião genuína, mas já tinha tanta coisa acontecendo ao redor que a pessoa já falava de uma forma um pouco mais grossa, um pouco não tão acolhedora, né? Mas não era que ali a profissional de enfermagem não fosse uma pessoa acolhedora, não fosse uma pessoa humanizada. Mas é porque era tanto fator estressor ao mesmo tempo acontecendo, né? São jornadas longas de trabalho, não tão bem remunerada, cuidando da saúde das pessoas. De fato, abrindo um parênteses aqui, uma curiosidade. Na área de enfermagem, onde a gente tem um alto índice de antecipação do envelhecimento funcional, que não é um envelhecimento de idade, mas o quanto você vai ficando incapaz ali de trabalhar, né, por conta de todo o estresse. Mas eu somaria algo, né, do que você falou, que é isso, não se trata especificamente de setor, mas eu acho que da liderança. A liderança tem um papel crucial em relação à gestão de conflitos, tanto em relação a prevenir ou mediar e gerenciar esse conflito para que ele não vire uma crise. Então, você muito provavelmente é um líder que promove confiança no seu time, então por isso eles se sentem, né, à vontade para brincar, mas também para falar sério quando tem que falar sério. Então, independente da área, eu posso ter líderes diferentes. E o que vai diferenciar ali se essa área vai ter mais ou menos conflito é muito a postura da liderança, né? O que influencia ali no conflito também é a questão da cultura organizacional. Como que é aquela cultura daquela empresa? Ela permite erros, ela permite experimentar, ela permite fazer perguntas, né? Ela tem a questão da empatia, de valores, de ética, enfim. Então, mas a gente sabe que às vezes, independente da área também, se corte de gastos, isso aí vai gerar conflito.
Mudança da estrutura organizacional, isso aí vai dar conflito, porque quem que vai ficar com qual estrutura, quem que sai, cabeças vão rolar, quem que assume, disputa por cadeiras, estruturas mais enxutas. Mudanças organizacionais e gerais, né? Gerais. Geralmente gera uma tensão tão grande. Eu passei por um processo de uma empresa que mudou um sistema. E aí, assim, algum de vocês, não sei se já passaram, falar com o pessoal de casa, por alguma mudança organizacional, mudança de sistema. Gente, mudança de sistema é um caos. Se você... Aí eu pego a fala da Ju aqui. Se você não tem um bom líder, não tem uma liderança ali, que vai fazer... Olha, antes de mudar um sistema, fazer uma capacitação com todo mundo, para poder as pessoas ali entenderem, os profissionais. Entenderem que o sistema não é um bicho de sete cabeças, né? Porque vamos entender o seguinte, se a gente vai mudar um sistema, teoricamente é para algo melhor, né? Vamos pensar teoricamente. Vamos ser né? otimistas. Vamos ser otimistas, né? A gente não vai mudar para pior. E aí, as pessoas ali vão ser capacitadas. Vão encontrar os desafios. Se não há uma mudança saudável, se não há um acompanhamento saudável, isso vai gerar conflitos. E conflitos que poderiam ser evitados. E às vezes conflitos que não são produtivos. Porque as pessoas, o sistema, hoje em dia, tudo é muito informatizado. Então, às vezes a gente precisa de algum determinado passo para dar, mas a gente precisa de alguma resposta dentro do sistema. De passar de um sistema para outro. Então, se a pessoa não sabe mexer no sistema, não pegou o novo sistema, temos um problema. Aí, quando a gente, nessa empresa que eu trabalhava, teve uma mudança de sistema, e eu lembro até hoje, que assim, parecia um episódio de uma série. Porque tava todo mundo, você andava no corredor e todo mundo olhava, você já aprendeu o novo sistema? Você já sabe o novo sistema? Você foi para capacitação? Vai ter capacitação hoje, vai ter capacitação amanhã. E era uma empresa grande, muito grande. Então era muita gente trabalhando, né? E aí, assim, quando a gente tem esse cuidado, né? Como eu já tava falando, Ju já tá bem íntimo, né? Eu adorei. De uma briga de currículo pra Ju. Pois tá é, né? E Eri, pode usar Eri, que é mais fácil. E aí, como eu estava falando, as mudanças organizacionais, elas às vezes precisam ser ali, ter aquele acompanhamento e, sobretudo, o formato da liderança. Então, esse líder, ele entende o que está acontecendo, ele dá uma abertura para que esses colaboradores, diante da mudança, possam chegar até ele para dizer assim, olha, não estou me sentindo tão confortável, estou inseguro com isso aqui ainda, né? Quando não tem esse espaço, a gente recai naquela outra situação. É o seguinte, as pessoas estão ali se resguardando. E aí tem outro cuidado. Quando elas não falam pro líder, elas falam entre elas. Sim. A famosa rádio peão, né? Não sei se aqui em Recife É. fala. Em qualquer lugar, eu acho que... Acho que é o padrão, né? Você, líder, se não chega até você... Tenha certeza que a casa já caiu faz É tempo. sobre você. É sobre Se você. não chegou sobre você, é sobre você. É que você tem um amigo chato, se você escuta de alguém, o amigo é você. Se você não sabe. Mas brincadeiras à parte, a gente falou muito aqui sobre saúde e eu tô falando com 2 psicólogos. Uhum. E nada melhor do que falar sobre saúde mental. Vamos lá, Gabriel tem 26 anos de idade. E ainda não viveu muito. Isso é um fato. Tenho experiência. Desde os 15 eu trabalho com comunicação. Já passei por rádio, já passei por assessoria de imprensa. Mas eu entendo que desde que eu estava na escola não se falava tanto sobre saúde mental. Então, hoje, vendo vou pegar a referência do meu pai, né? Vendo meu pai, 49 anos, indo ao psicólogo, eu acho top. Acho, assim, outro patamar, pô. E ele, tipo assim, eu converso com a minha irmã, às vezes minha irmã tem 15 anos, 16 agora. E aí a gente brinca que hoje ele tá se conhecendo como pai. Que é de fato, ele entendeu, isso é no psicólogo, grande doutora aí, se estiver vendo, ela brincou uma vez comigo que eu falei, pô, meu pai tá sendo um bom pai hoje e tá sendo um bom empresário. Meu pai hoje tem uma empresa de contabilidade e a empresa dele tá crescendo bastante. E eu brinco com ele que muito é por conta de ele se enxergou como pessoa. Ele entendeu as fragilidades da vida dele, se a gente podia falar de uma maneira assim, né? E aí, como isso funciona hoje? Porque anos atrás sempre teve depressão, sempre teve ansiedade, burnout e vários outros termos que hoje estão sendo mais utilizados, que a internet tá trazendo com mais facilidade as notícias. Mas o hoje, como é que vocês enxergam a saúde dos funcionários e também dos seus líderes, dos seus donos? Como é que isso funciona? O quão
triste é a realidade de uma empresa que não tem uma saúde mental, um líder que não tem uma boa saúde mental para os seus colaboradores. Quão ruim essa empresa vai funcionar? E o colaborador, até que ponto ele tem que se enxergar para dizer, pô, eu tenho que dar uma freada aqui, eu tenho que procurar um psicólogo, como é que funciona? Para não ter tantos conflitos. Posso? Somos todos um bando de cansados nesse momento. Eu acho que esse tema entrou muito em pauta, realmente. E eu acho uma grande vitória, apesar de saber que ainda tem um grande caminho para percorrer, né? A gente apenas começou a falar. E não é uma coincidência, né? Não é só uma questão ali do que a pandemia evidenciou e acelerou muito, porque as pessoas sempre tiveram uma questão aqui na pandemia, todo mundo estava e acelerou muito isso. E as empresas tiveram que olhar para isso porque afeta a produtividade. Sim. Afeta resultados, né? Afeta o clima ali organizacional, enfim. Mas ainda tem uma questão da gente também responsabilizar muito o colaborador. Então, eu tenho uma série de programas ali nas empresas que apoiam esse colaborador, o que é sensacional. Mas eu não posso pensar que aquela depressão, aquela ansiedade, aquele burnout é total responsabilidade daquela pessoa. Quando eu só ofereço o programa, mas não capacito a minha liderança, não promovo mudanças na forma de trabalhar, né? De ficar 8 horas seguidas em reunião, de fazer hora extra, de no primeiro dia ter que vir gravar um podcast. Não faz isso não. Vai me deixar na saia justa da boca. Mas, né, enfim, aquelas super pressão que a gente recebe, resultado, isso a gente vai ficar enxugando gelo para sempre. Então a gente precisa ter os programas de apoio, sim, para conscientizar as pessoas, desmistificar sobre isso, porque até hoje as pessoas têm receio de falar. Eu recebo muita gente que não quer falar com o gestor porque ainda acha que vai ser julgado ali. A fraqueza, né? Se sente fraca. Não aguenta, né? Então eu já ouvi algumas frases tipo precisa ter casca, não dá para trabalhar aqui. Agora até esqueci as frases, mas é até bom esquecer mesmo, porque não é muito bom de ouvir. Mas é o quanto a gente está colocando também só o colaborador ali como ser doente, sendo que uma doença é um sintoma ali que denuncia, na verdade, um ecossistema que não vai bem, né? É muito importante que a gente invista na liderança, é muito importante que a gente comece a falar sobre inteligência emocional, a gente não falava das emoções, né? Então o conflito também tem muito a ver com a emoção, qual a emoção que eu estou sentindo, como que eu me expresso, né? Porque aí a gente vai falar, né, de como lidar com o conflito ali, comunicação não violenta, eu preciso entender minhas emoções. Então toda essa educação é necessária, e se a gente não teve ali no período de escola, eu sou um pouquinho mais velha que você, eu tenho 39, apesar de não parecer, mas eu também não tive isso na escola, isso é muito novo, mas se a gente não teve, a gente vai ter que correr atrás disso, e a gente vai ter que promover isso dentro das organizações. Eu novo não tive? Tô falando... Imagina eu nova, né? Que é isso? Queria me meter um climão aqui. Agora tá... Conflitos. Bom, na minha época de escola, era muito associado, né? E aí, uma época também, assim, não tão antiga, né? Mas... Não tão antiga, peguei, tá? Mas assim, o quão recente ainda né? Era muito associado e ao profissional de psicologia, né? Como estar louco, estar doente, né? E esse estigma ainda persiste até hoje, né? Então a gente vai para as empresas e às vezes encontra pessoas adoecidas que não têm autonomia e não querem ir até um profissional de psicologia porque acham que isso aí já se enquadra em estou diagnosticado com algum tipo de transtorno, estou com algum diagnóstico de alguma doença mental, de alguma doença de saúde mental, e na verdade não é. Lembrando que ele tá indo pro psicólogo, não pro psiquiatra, né? O pessoal tem esse, não consegue... E mesmo que se for psiquiatra... Mesmo que se for psiquiatra, não necessariamente tem um diagnóstico de transtorno. Sim. Né? Existem muitos sintomas antes de chegar a um diagnóstico, né? E existem situações que elas podem causar, né? Por exemplo, a ansiedade, que hoje em dia a gente vê ela de uma forma, às vezes até demonizada, né? Mas a ansiedade... no nível funcional, ela é necessária para o viver.
A gente precisa de ansiedade para viver. Agora, quando a gente chega no nível disfuncional, que ela realmente está ali trazendo já um adoecimento, sofrimento, aí é onde a gente entra aí nos campos dos transtornos, né? Da crise, dos adoecimentos maiores, né? E aí, pode ser que um dia você tá no nível funcional, você teve uma crise de ansiedade ali por alguma coisa que aconteceu. Isso é também o ser humano, é viver. E não necessariamente você está com um transtorno de ansiedade generalizado, um TAG, né? Você pode tão somente ter vivido uma crise de ansiedade naquele momento em virtude de algum gatilho que aconteceu, né? A saúde mental, é muito bom a gente falar sobre saúde mental, porque infelizmente, eu até estava brincando com a turma que eu dei aula hoje de manhã, que muitas vezes a gente da psicologia é muito chamado para falar sobre saúde mental no janeiro branco ou no setembro amarelo. Aí eu fiquei dizendo, e os outros 10 meses do ano? Como faz, né? As empresas estão pensando em saúde mental, pensem em saúde mental, empresas, para vocês agora. Pensem em saúde mental nos 12 meses do ano. Aí eu já vi empresas assim que, aí tem uma coisa que a gente tava falando, né, que você falou e a Ju continuou sobre o burnout, por exemplo, né? Eu conheço empresas que às vezes a mesma função, pessoas diferentes que trabalham na mesma função e tem um diagnóstico de burnout. E aí é muito fácil, às vezes, para a instituição, culpabilizar o trabalhador. Mas aí vamos ter um olhar crítico. Se a gente tem várias pessoas da mesma empresa, que ocupam a mesma função, estão recebendo o mesmo diagnóstico, onde é que será que está esse adoecimento? Que ex-tóxico é você? E aí, exatamente esse é o ponto, né? E aí, também, não vai ser uma palestra de psicologia de um dia que vai fazer milagre. Sim. Assim, Que tem esse ponto também. Às vezes, a intervenção que a empresa pede é uma palestra, né? Contrato profissional e diz, pronto, cumprimos o nosso papel de saúde mental. Um programa de saúde mental, de você pensar no trabalhador, vai muito além disso, né? Eu preciso pensar, eu preciso avaliar o clima organizacional. Eu preciso pensar ali, como é que tá essa cultura dessa empresa, né? Tem momentos que são ansiogênicos. Eu já vi empresas que, assim, trabalhavam em cima da cultura do medo. E aí é uma cultura muito complicada. Como é que funciona a cultura do medo? É assim, olha, eu vou criar situações, né? Que ali, através do medo, digamos, é que a pessoa vai avançar. Então, por exemplo, se vai ter uma evolução de cargo, né? Esqueci o nome, uma sabatina, né? Ali, tem gente que não vai tentar, ou que vai tentar, mas que o medo vai ser o promotor, digamos assim, o motor ali para aquela pessoa fazer aquilo ali, ou não fazer. Né? Não vai ser por uma espontaneidade, uma genuidade, né? De forma genuína, não. É o medo que está movendo. Então, ó, você vai fazer isso, se você não fizer, pode acontecer isso, isso e aquilo outro. Já tem umas ameaças ali, explícitas ou implícitas. Que nem tudo vai ser tão dito, porque já é assédio. Às vezes está ali por baixo dos panos. Mas as pessoas já sabem. Né? É o não dito. Né? O que não é verbalizado. E aí vai se aumentando ali no sujeito o medo. E às vezes a pessoa não vai fazendo as coisas porque quer. Fazendo por medo. E aí a cultura do medo é uma cultura muito perigosa. Né? Porque é uma cultura que ali vai adoecendo. paralisa. E paralisa. Então aí, quando a gente vai pensar em quem a gente vai responsabilizar por uma série de burnout na empresa. E a empresa vai querer ali assumir aquela responsabilidade? Não vai, muitas vezes. E o colaborador que já está adoecido não vai querer nem às vezes tomar conta de si. O autocuidado vai ser algo que vai ficar em segundo plano, porque ainda assim, no meio do burnout, a prioridade é a empresa. Eu preciso dar conta das tarefas, eu preciso dar conta das coisas. Aí quando você para e pergunta, mas você está dando conta da sua vida? Da sua saúde mental? E aí, às vezes o sujeito nem... Aí eu entro num tópico que eu sempre falo assim bastante, que é sobre o lazer. Nesse ponto, o lazer ele fica em terceiro, décimo plano na vida das pessoas. E o lazer muitas vezes é visto como um privilégio. Mas na verdade a gente precisaria pensar no lazer enquanto produtor de saúde mental e qualidade de vida, né? Aí eu sempre brinco, eu digo assim, minha gente, olha, o lazer está previsto em lei, viu? Artigo 3º da Lei 8080 de 1990, tá lá. É um determinante e condicionante de saúde. Né? Então a gente precisa pensar em lazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é saúde mental. Aí a empresa não produz saúde mental, não pensa ativamente e efetivamente na saúde mental das pessoas.
mas querem que elas estejam lá produzindo. Sejam produtoras efetivas, eficazes. E a gente vai e vem nessa, né? Bom, quando uma empresa me convida para dar uma palestra, ou quando eu tenho um contato a nível, enfim, dentro ou fora da empresa, eu sempre levanto a bandeira do autocuidado. Olha, e você está se cuidando como? Eu direciono essa pergunta para eles. Porque também a gente cresce aí numa cultura de terceirização. Aí é um outro ponto. Agora vai para você, colaborador. Você também precisa assumir a responsabilidade do seu autocuidado. É muito fácil, é muito cômodo eu chegar assim e dizer, olha, eu preciso me cuidar, mas a responsável do meu autocuidado vai ser a Ju. Ela que vai planejar meu autocuidado. Não vai fluir, né? E aí isso vai juntando, veja, falta de lazer, falta de autocuidado, o ambiente estressor. Aí a gente vai, volta para a sua pergunta, né? O burnout acaba surgindo, um transtorno de ansiedade generalizado, né? Às vezes outras comorbidades até físicas. Sim. Né? Porque, olha, aqui a gente não separa corpo e mente, estão ligados. Então, um adoecimento psíquico pode surgir aí e reverberar na mente, no corpo. Então, um corpo que para, a gente tem um momento catatônico, né? Às vezes trava, né? Dores no corpo, manchas, né? Aquele tremor na pálpebra, né? Eu ia falar, e a boquinha tremendo? A boquinha assim. E aí já são os sinais, gente. E aí as pessoas pensam assim, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, não, mas eu só tô com a pálpebra tremenda. Eu disse, mas isso não é um sinal inicial não, meu velho. Melhor eu só tô. O abre aspas, eu só tô. É. Isso não é um sinal inicial. Isso já, se já está aí, é porque o negócio já tá avançado. Pegando o seu gancho, a gente falou, eu queria perguntar também sobre a inteligência emocional. Que a gente, no off, a gente conversando, né, que qualquer pessoa se torna especialista do assunto quando ela pega um prompt ali do ChatGPT, pega um texto, abre a câmera do celular e fala para milhões de pessoas. E a gente escuta muito, é uma palavra que eu escuto bastante, que é a inteligência emocional. Não, tu tem que ter inteligência emocional. Pra mim, eu escutei muito do meu pai que inteligência emocional era dividir o profissional do pessoal. Eu escutei isso a vida toda, tipo, o que acontece em casa, fica em casa, e quando você entra da porta do trabalho pra frente, é o trabalho, quando sai do trabalho é outra coisa. E eu queria entender, porque muita gente acha que inteligência emocional é isso. É você, às vezes, não, vou me calar aqui porque vou perder minha razão. E às vezes não, você tem que falar e dizer, isso me chateia, isso não é bom. Isso, tu tá pegando, essa forma que você tá me tratando não é favorável. E aí, como é que funciona a inteligência emocional nesse aspecto do conflito? A inteligência emocional tá junto com o propósito, né, e mindset, né, que são as palavras, mais faladas agora no momento. E aí, justamente, né, você citou a questão do seu pai, acho interessante porque antes da pandemia, né, que a gente trabalhava muito presencial, tinha realmente essa coisa, né, de tipo, a hora que você põe o crachá ali, é como se você vestisse a capa de super-herói, você entrava ali para trabalhar e a hora que você tira, bate o cartão, acabou, né. Hoje em dia não tem mais isso, né, você trabalha de casa, ou você dorme no trabalho, ou você mora no trabalho, né, depende de como você quiser ver. Então, a gente teve que começar a falar disso, porque eu não tenho mais essa separação física de em que horas que eu estou trabalhando, que horas eu estou vivendo, é uma coisa só. E a inteligência emocional tem a ver com a questão da gente saber lidar realmente com as nossas emoções, né? Quando a gente vai falar de conflito, uma ferramenta muito importante para a gente lidar com os conflitos é a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta não é só o como eu comunico, mas também o meu escutar, né? A escuta ativa, como eu também estou aberto ali para escutar. Muitas vezes numa reunião ali que é pesada, as pessoas pouco se escutam, né? Mas a comunicação não violenta, ela fala ali, né? De como eu posso simplesmente falar para a pessoa, poxa, você nunca entrega, a gente está com o projeto atrasado, eu estou passando vergonha no cliente, eu tenho vergonha de trabalhar aqui e tal. Essa é uma maneira de falar que a gente perdeu o prazo e não entregou ali para o cliente. Existe outra maneira de falar que eu não vou causar esse medo, né? Essa exposição, esse vexame,
né, que a pessoa se sinta mal, se sinta completamente exposta, eu tenho que observar ali aquela situação. Poxa, a gente tinha um prazo para ser cumprido da nossa entrega dessa sprint, né? Vamos supor. E a gente não cumpriu. E aí, como que eu me sinto, né? Sentir ali que a gente deixou a desejar para o cliente, que pode ter ficado, pode ter talvez impactado a nossa relação, né? Enfim. Se eu não sei traduzir essas emoções, porque na verdade quando a gente está conversando com o outro, quando a gente está no meio do conflito, a gente sempre ataca o outro. A culpa é sua, você que falou assim. A gente nunca fala de como que a gente está se sentindo a partir da nossa perspectiva, como que a gente está se vendo naquela situação de conflito. Porque muitas vezes a gente não sabe entender as nossas emoções, a gente não sabe nomear sentimentos, a gente não sabe como lidar com isso, né? E aí a gente vai agindo ali no calor da emoção. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente aprende como que a gente vai lidando em cada situação, né? Então, recebi um e-mail, né? Tem muitos memes na internet. Eu recebi um e-mail, preciso disso urgente pra já. E você quer falar pra já? Como pra já, né? Porra, são 7 horas da noite da sexta-feira, não vou entregar isso nem... Te interrompendo. Tudo aquilo que algum idiota diz que é urgente é algo que algum imbecil não fez em tempo hábil e que você, o otário, se estrepe pra fazer em tempo recorde. Recebi isso na quarta-feira. Mas é isso. Porque chegaram, pediram uma demanda urgente. E aí eu disse, eu não vou me estressar, deixa eu ver a hora. 7h40 da noite. Pedindo pra repetir ali. 7h40 da noite. 7h40 da noite pediram uma demanda urgente. Esse negócio que eu não tava nem mais perto de casa. E que na verdade você fala, não faça da minha urgência, não faça da sua falta de planejamento a minha urgência. Sim. Não é assim que eu vou responder? Não, né? Então, né, como ele, meu amigo aqui, que a gente tá íntimo já cada vez mais. Sim. Tô falando, a gente vai sair daqui e vai tomar uma. A gente tem que saber como que a gente lida com o estresse, né? Quais são as estratégias de coping que a gente usa, porque o estresse é natural, faz parte, ativa ali a adrenalina, a gente vai colocar o nosso corpo ali para meio ataque e fuga, então ou eu fujo ou eu ataco essa pessoa, né? Mas eu tenho que entender quais são as estratégias que eu uso para baixar a minha adrenalina e conseguir me comportar dentro de um ambiente que é social, corporativo, enfim. Porque a gente não pode simplesmente atacar ou fugir. Gostaria muito, mas infelizmente a gente não pode atacar ou fugir. A gente precisa ali naquele momento conseguir conversar. Quanto mais a gente consegue entender e nomear os nossos sentimentos, acho que mais fácil fica essa conversa, mais transparente ela fica, mais abertura para o diálogo a gente tem. Tem uma palavra que eu acho que é bem essencial, que é autoconhecimento, né? E aí quando você se conhece inclusive seu corpo, porque nós vamos ter respostas inclusive fisiológicas para essas emoções. Então, por exemplo, tem gente que quando tá muito ansioso ou com raiva, a mão já fica gelada. Né? As terminações geralmente recebem muita energia. Então a mão, quanto à terminação, muitas vezes, né? E aí, você já percebendo que essa mão tá gelada, que já significa que talvez você esteja num nível de ansiedade já um pouco mais elevado de raiva, é entender às vezes o momento de recuar, né? Tem uma coisa que a Ju falou, que eu acho bem interessante, que é o seguinte, às vezes a pessoa ela não se percebe naquele lugar, né? E tem gente que já se percebe e que faz o que a gente chama daquele modo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Né? E não entende que assim, precisa mudar, precisa ter algumas reavaliações realmente do que vai fazer, né? Porque, vejam, ok que você tem suas questões e a gente respeita a personalidade, respeita o outro, mas a partir do momento que isso pode estar afetando outras pessoas por um modo, uma comunicação, que já é uma comunicação mais violenta, né? Por falar de uma forma mais autoritária, mesmo em momentos que talvez não peça essa autoridade. Por ser um pouco mais ríspido ou grosso, porque é natural, é você. E você não pensa em como isso afeta o outro, aí nós temos um problema. Porque isso não vai afetar só o outro, vai afetar o clima. A constância disso afeta a cultura, né? E aí a gente vai ter tanto produção de adoecimento, quanto a gente vai ter uma baixa efetividade e eficiência. Porque quem é que produz bem num clima hostil? Sim.
né? Então a gente vai ter... Fuzileiro naval, brincadeira. É um desencadear atrás do outro de problemas. Porque fulaninho, fulaninha nasceu assim e não pensa em mudar e não pensa em fazer de outra perspectiva. Eu tenho um amigo muito querido, tava conversando com ele ontem sobre isso. E aí, assim, ele tem ele teve uma história de vida, que a história de vida que não foi fácil, né? E aí, assim, ele não tem uma comunicação violenta, mas ele tem uma particularidade que é muito específica, que a gente chama na psicologia de catastrofização, sabe? Tu tava analisando teu amigo, tu tá ligado que isso é errado, né? Ele é psicólogo também. A gente fez faculdade junto, estamos, inclusive caminhamos juntos. E aí, ele é aquela pessoa que, às vezes, quase sempre, mesmo sem perceber, ele já pensa nos piores cenários possíveis. Então, por exemplo, a gente diz assim, nós vamos viajar. E ele, olha, mas pode ser que chova, pode ser que aconteça isso e aquilo outro. Aí, eu disse a ele, assim, olha, veja só, eu já estou habituado com a sua personalidade e você está catastrofizando. Mas nem todo mundo é assim. Então, às vezes, ficar ouvindo apenas o lado ruim das coisas, para algumas pessoas não é tão confortável. Eu consigo divergir. Mas isso você pode ter problema nas relações sociais. E aí ele parou para pensar sobre isso. Então, veja. Ele começou a perceber que talvez ele precisasse refletir um pouco sobre aquilo ali. Né? Mas, às vezes, as pessoas não fazem esse movimento. Não querem. Porque é confortável. E sair da zona de conforto é desconfortável. Né? Porém, se você está dentro de uma empresa, você está vivendo e você está se relacionando com as outras pessoas, a gente precisa descer um pouco o degrau do egoísmo, de pensar só em si. E pensar que eu estou com outros e outras e que eu posso, sem perceber ou percebendo, adoecer os outros. Né? Então, se eu não tive um dia bom, se eu saí de casa, meu prato preferido quebrou, se eu cheguei num ponto de ônibus, o ônibus passou, se meu cachorro adoeceu, é difícil? É chato? Mas os outros não têm essa responsabilidade. Eu também não posso chegar ali no outro e descarregar tudo. Né? E é onde a gente entra na zona do confronto. Um conflito sadio, ele às vezes e quase sempre é muito bem-vindo. Mas um confronto disfuncional e exaustivo, que prejudica, às vezes quebra o dia, né? Às vezes você tá com um dia ali com uma programação massa, tudo mais. Surgiu um confronto ali no meio, mudou tudo. As metas do dia não são alcançadas. As atividades precisam ser refeitas, né? E aí, quando a gente pensa também que isso, às vezes, né? Trabalhei numa empresa, inclusive, que duas pessoas tinham tantos conflitos, que evoluiu para confrontos, que já tava uma coisa que não tinha como uma pessoa trabalhar com a outra. E aí, como é que faz? Chama o RH. Chama o RH. Bombeiros, né? Chama o RH. Chama o RH, bombeiros. É raro, mas acontece muito e geralmente chama o RH. Eu vou soltar agora um plus. Uma das pessoas era do RH. Climão. E o plot, hein? Eita, foi o nosso cineasta. O nosso cineasta já criando o roteiro certo. Foi, juro, assim. E aí, assim, foi inclusive a minha primeira reunião de gerenciamento de conflitos na vida. Porque a gente não tá preparado, né? E ainda mais eram duas pessoas em cargos de liderança aí que tinham que trabalhar juntos. Então, ali a gente precisa pensar também, trazer essa reflexão para o que é que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu queria ser tratado, como é que eu estou tratando o outro. Porque aí também é muito bonito e fofo quando a pessoa diz assim, eu quero ser tratado com uma doçura, mas eu trato o outro como um coice de cavalo. Né? Aí a gente chega nesses pontos assim. E aí, no começo o Ju falou sobre a liderança, né? Que a gente entrou nessa pauta. E aí tem um outro ponto. E quando a liderança é a problemática. É o que a gente estava brincando, que existe o ex tóxico, que pode ser a empresa, mas também tem o ficante tóxico, que pode ser o seu líder. Então, pegando esse teu gancho, eu vou puxar pra Ju. Ju, a gente tava falando, ele falou até... agora. Pra você, especialista. Direcionada. Ele tava falando que ele geria um conflito. Vamos falar assim, geria um conflito. E eu sei que também existe a investigação do conflito.
Porque o conflito, às vezes, ele vira um confronto com Maria e João, porém ele começou lá com Zé e Dona Ivete. Entendeu? Que a gente brincou da Rádio Peão. Porque um telefone sem fio, ele pode começar até bem, mas o final pode ser tortuoso demais. Sim. Então hoje a gente tá falando, não, o chefe vai dar panetone balduco. No final o chefe vai dar uma barrinha de goiaba balduco. Então, a diferença da tua expectativa é totalmente diferente. Pô, vou ganhar um panetone, é o outro. Não, vai ser um chocotone, é o outro. Não, vai ser uma goiabinha. E no fim não é nada, E no né? fim você não ganha nada. Não batemos resultados. Não batemos já a meta. Não vai ter nada. Já, eu vou chorar aqui, porque tá me lembrando uma história. Olha aí, mas você... Guarda. Gatilho. Gatilho, viu? Vou levar pra terapia. Então, como funciona uma investigação? E até que ponto essa investigação pode influenciar para não existir um conflito maior? Exatamente. Porque quando a gente vai tratar do conflito, eu não posso fazer um caça às bruxas, né? Porque senão eu tô realmente censurando ali as pessoas de trazerem e tratarem sobre o problema. A melhor forma vai ser sempre um diálogo e de uma forma transparente, né? A gente vai, como RH, eu sou uma consultora interna de RH. Eu tô sempre ali... Tem praticamente um divã ali do outro lado da tela, né, conversando muito com as pessoas. E eu brinco que trabalhar como business partner, né, que é o que eu faço hoje, consultora interna de RH, eu sou meio síndico do prédio. Então, todo mundo que brigou, sabe, se o vizinho tava fazendo barulho, o cachorro late, né, mas pensa isso numa empresa de 7 mil pessoas, né, um prédio de 7 mil pessoas que todo mundo que tem... Mas é um prédio ou é tudo home office? Não, é tudo normal, a gente tá espalhado, né? Enfim. A parte boa é que ninguém come o lanche do outro, né? Essa é a parte boa. Não tem mais essa treta de comer a marmita. roubo da marmita, não tem mais. Agora a gente tem outras tretas, mas a do roubo da marmita realmente passou. E às vezes eu me sinto meio FBI, assim, porque uma pessoa vem e me conta uma versão, outra pessoa vem e me conta uma outra versão. Qual é de fato a versão verdadeira? Muito provavelmente nenhuma das duas, né? Porque todo mundo está contando ali a partir da sua vivência, da sua perspectiva, do que sentiu naquele momento. E a gente vai ter que conversar ali com as partes envolvidas, tentando ser discreto, tentando preservar, tentando não expor, tentando promover sempre o diálogo, o consenso e a conciliação. É muito difícil, na verdade, porque assim... Isso se exaltou muito, né? Se a gente pensar na lógica de trabalho, né? Uma lógica industrial, né? Começou ali Fordismo, Taylorismo, né? Em todo a administração vai lembrar disso. Era colocar a peça ali, né? Era a esteira de produção. Então eu coloco a peça, o outro coloca. Eu não pouco me importa se o trabalho do outro, o que ele vai colocar depois de mim. Eu mal sei o que é o produto final, o que está saindo ali naquela esteira. A minha parte é colocar essa peça e dane-se, né? Só que agora a gente vive a era do conhecimento. Os nossos trabalhos são interdependentes. E eu preciso, na verdade, eu automatizei o trabalho repetitivo e eu vivo agora um trabalho de relações, que as pessoas precisam se relacionar de alguma forma, né? Então, as capacidades de relacionamento interpessoal, de comunicação, né? Todas as soft skills. Começou com esse termo soft, hoje não é mais nada soft, hoje é a parte hard do nosso trabalho, né? Tem as frases, sabedoria popular de Instagram, né? O difícil não é o trabalho, o difícil são as pessoas do trabalho, né? É esse relacionamento. Então, a gente vem sempre, entra com essa proposta de diálogo, de acolhimento, de escutativa, né? E de interesse genuíno pelas pessoas. Acho que sem isso não tem. Ontem eu estava ouvindo uma frase e eu achei ela muito boa, eu acho que cabe bem aqui. Que é: pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, quando tem aquela coisa ali de eu tô, né, estimulando ali a fofoca, qual é a questão de eu falar mal de uma pessoa que não está na sala? É porque é fofoca? É porque você é venenosa? Não, é porque você não dá a chance dela se desenvolver. O que você fala pelas costas da pessoa não é um feedback. Então, ela nunca vai ter a oportunidade de aprender e desenvolver. Então, é nessas amarrações que a gente vai tentando extrair, ali, estabelecendo relações de confiança para extrair os elementos que a gente precisa para costurar
ali as partes envolvidas. Por isso que o Léo Dias ganha dinheiro. É porque ele não fala nas costas, ele divulga mesmo. Ô, professor, agora uma pergunta vai diretamente pro senhor. Eita. Vamos lá? Vamos Preparado? Preparado, Porque o pessoal da plateia também vai fazer pergunta, né? Vamos, Tem um tal... Tem um coordenador do curso, muito chato, velho. Cara, pede brincadeira. O professor Elias é incrível. O erro do professor Elias é que ele tem um nome parecido com outro coordenador e nas pautas da reunião sempre erram e trocam o nome. Eu disse, não, Elias é o bonzinho. Brincadeiras à parte. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Isso é a minha vivência. Ela tocou num ponto que era sobre a pergunta. Que hoje a gente fala muito de feedback. Uhum. Tudo é feedback. Não, e os feedback? E aquele feedback negativo? Feedback positivo? Eu morei em São Paulo um tempo. Trabalhava com futebol. E lá, pra gente pegar voo... Tu trabalhou com tudo. Não, essa foi assessor de imprensa. Então, tipo, com futebol pra pegar voo em São Paulo é bem melhor. Pra ir pros jogos. E eu entendi, e eu peguei uma cultura de lá que eu trouxe pra cá e as pessoas aqui sentem muito, que é a questão do direto. Aqui a gente é muito do... Não, mas tal coisa, tal, não sei o quê. Se tu não me responder, eu não vou... Tipo, tu pode me ajudar em tal coisa? Não, obrigado. Eu sou assim. E aqui, não. Eu me profissionalizei aqui, mas eu não trabalhei aqui muito tempo em Pernambuco. Então é um ponto que hoje eu sou grosseiro aqui. Aconteceu até um episódio aqui na faculdade, uma coordenadora, eu perguntei, coordenadora, a senhora mexeu em tal coisa do Teatro Algibeira? E ela disse, é porque a gente teve um prejuízo, eu queria saber se alguém da sua equipe mexeu, pra eu saber como foi que mexeu, pra ver se foi culpa dele ou não. Ela disse, não, ninguém mexeu não, isso tá certo, professora, eu vou ver com outra pessoa. Ela disse, não, mas e o que aconteceu? Não, eu só queria saber se você mexeu ou não. E aí depois ela deu um feedback negativo pra direção. Disse que eu fui grosseiro com ela, porque eu disse que alguém da equipe dela tinha mexido. Fofoca. Entendeu? E aí, não, depois foi resolvido. Eu falei pra ela, disse, não, professor, em nenhum momento eu falei. Aí eu perguntei, pergunta depois pra fulaninha que tava ao seu lado, se eu falei isso. E aí ela disse, de fato, essa pessoa disse que não, você perguntou se alguém tinha mexido e quando eu falei que não, você saiu. Eu disse, por que você não me interessa? Essa é a minha visão. Tipo, você não me interessa naquele momento, eu tava precisando resolver. E eu sou uma pessoa, se você não tem a opção para resolver meu problema, eu tenho que procurar o que vai resolver o meu problema. E as pessoas aqui têm muito de... Não, mas eu preciso saber o assunto todo para dizer que eu não sei resolver teu problema. E eu não quero perder meu tempo. E nessa questão de feedback positivo, feedback negativo, até que ponto o feedback é válido? Bom... existem tipos diferentes de feedback, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que é o feedback, né? E aí o feedback é uma ferramenta, realmente, que a gente pode utilizar na proposta de construir. Ajudar a construir o outro, ajudar a construir também toda a situação. Porém, a gente tem aí tipos, né? A gente tem o feedback construtivo, que é aquele feedback justamente que, de uma forma estruturada, vai ajudar o outro ali a construir-se. A gente tem um feedback positivo que vai reforçar aquele comportamento, né? Para o outro repetir realmente e trazer ali, olha, uma ideia de o que você está fazendo é correto, siga. E a gente tem o feedback negativo que pejorativamente a gente tira onda brincando, né? Que a gente chama de feedback, né? Que é aquele feedback realmente ruim, assim, que não é um feedback legal, né? Que é diferente do construtivo, tá? A gente não vai associar o construtivo a ser negativo. Construtivo é a ideia de construir mesmo, então ele pode ser feito de uma forma humanizada. Mas o feedback negativo é aquele que esculacha. Então vou dar um exemplo, tá? Aí, por exemplo, você tá com a roupa hoje. Aí eu posso dar um feedback positivo. Nossa, que roupa massa. Combinou muito com você, inclusive. Obrigado. Tá na paleta. Tá na paleta, né? Aí eu posso dar um feedback construtivo. Dizer assim, olha, essa roupa tá muito boa. Talvez fosse interessante ainda pra te ajudar tu usar uma sobreposição. Eu acho que te valoriza ainda mais. Aí eu tô trazendo a construção pra você. Pessoal, vou pegar a dica. Entendeu? Agora, um feedback negativo é, porra, que merda é essa de roupa? Não tem melhor, não? Aí o cara, pô, me arrumei no escuro. Percebe, né? E aí, tudo isso, né, são coisas que podem... Fiz um feedback desse hoje, pô. Caindo em si Fiz um feedback, mas foi brincando, mas fiz um feedback desse hoje.
E aí, a gente pensando no próprio feedback como uma estratégia, ele pode ser uma ferramenta positiva para ajudar, se construtivo ou positivo, mas ele pode piorar a situação se negativo. Então, um problema, às vezes, que existia ou que não existia, pode passar a existir ou piorar por conta de um feedback mal dado. Difícil. Mas eu queria, já que a gente vai estar entrando em mais de uma hora, quase uma hora quase uma hora de ExudaCast. Voou, né? Voou. Eu queria ver o choro, porque você disse que tinha uma história aí pra contar de choro, panetone e coisa aí. Antes da gente entrar na parte final aqui do ExudaCast, conta pra gente essa É o história. momento Márcia Goldschmidt. Então, é porque assim, tem uma empresa que eu conheço, X, né? É o Twitter? Brincadeira. Cuidado aí, não pode falar mais empresa Qual que X. seu primeiro verdade. dia, seu primeiro dia de É verdade. Mais uma vez eu repasso, né? O primeiro dia do professor, o coordenador botou ele numa fogueira que a sorte é que é da família, mas se não fosse, que fogueira. Mas conta aí. Então, nessa empresa tem vários cargos, várias funções, certo? E quando chegou numa data comemorativa do ano, foi Natal, né? Final de ano, assim, Natal, Ano Novo. A empresa, ela deu panetone, Chester e uma cesta para vários funcionários. Mais um cargo específico. Um único cargo nessa empresa recebeu outro presente, sabe? Que foi um presente mais simbólico. Que foi mais simples. E aí, assim... Tu tava nesse cargo. Você é o que ganhou o lanchinho Mirabel. E aí, isso gerou uma 2 traquinas e um Dolly Guaraná. Isso gerou uma frustração grande, assim, né? Faz um tempo, né? Isso. Mas as pessoas desse cargo... Ainda tem cicatrizes abertas. Ele vai levar psicólogo mesmo. Pra você ter uma ideia, tem um grupo no WhatsApp, que a foto do grupo do WhatsApp era esse presente. As pessoas ganharam o quê? As pessoas já significaram. Unidos da escassez. Então, era... Tá... Vamos lá, eu vou colocar na balança. Abre a geral aí. De um lado, tinha um Chester, uma cesta de Natal e um panetone, chocotone, o que for. E do outro tinha o Eri. Era. E você ganhou o quê? Bom, eu não sei se eu devo explicitar. Não, pode falar. Tô com medo de explicitar aqui e expor, não, né? Não, vai não. Mas era uma... Vou botar metaforicamente que é o mesmo valor, tá? Uma caixa de chocolate. Não, eu quero saber o que tu ganhou, pô. No off-câmera eu conto. Se você comprar o nosso brincadeira, vira inscrito e para os assinantes. Porque uma caixa de bombom. Mas pera, é uma caixa de bombom da Lindt? Não. Ou uma caixa de bombom... Eu não posso falar outra marca mais barata porque eu vou estar escrachando. Mas uma marca mais barata. Com gostinho de sabão. Essa daí mesmo. Quem pegou, hein? Essa daí mesmo. Eu brinco até hoje que eu vi uma criança comendo o chocolate de guarda-chuva. E tem um gostinho de óleo de qualquer outra guarda-chuva. Que cola a bolinha de futebol ou a moedinha. São tops, tá? Eu falo, toda criança tem que comer isso pra saber o que é viver a vida. Sim. E aquele kryptonita aqui tem que fazer careta, não, né? Ele não ficou... Como é que eu posso dizer? Ficou gourmetizado. O kryptonita... Gourmetizaram o baba de bruxa. Mudando de assunto pra caramba aqui, né? Gourmetizaram. Não tem mais a acidez tão forte quanto antes. Ficou mais porque as crianças estavam comendo muito e se intoxicaram. Pô, na minha época a gente competia, gente, pra ver quem aguentava mais, pô. Mas voltando... A primeira vez que eu comi kryptonita tava com Joselias, inclusive. Sim. Mas mudando de novo, que a gente fugiu muito agora, fugiu muito. Vamos voltar aqui. Deixa eu resgatar. O devaneio, ele é gostoso também, é importante. É bom, esse momento do trabalho que fica leve, né? Quando a gente... Eu brinco, eu tenho um designer aqui que todas as vezes que ele vai tomar café, todas as vezes que ele levanta da cadeira dele e vai tomar café, o diretor da faculdade entra na sala. Juro. Isso não foi uma vez. Lady Murphy. Todas as vezes. Tem dia que quando ele tá muito tempo em pé, eu falo, senta logo, porque senão o Wilson vai entrar. Por favor. Juro.
não, é assim, é contáveis, tipo, dá pra contar no calendário. A gente tá pra marcar um calendário. Todas as vezes que ele levanta e vai tomar café, o diretor entra na... Ou ele é um espião e disse, ó, o pessoal tá na comunicação aqui, brincadeira. Mas aí eu vou mudar de assunto e vou voltar pro nosso tema. Deixa eu falar uma coisa que Diga. você falou, né? Esses momentos que a gente tá perdendo no ambiente de trabalho, né? Que é só pressão, a gente só fala de resultado, a gente só fala do prazo, a gente entra na reunião já falando do assunto da reunião, porque a reunião é de meia hora e a gente precisa falar rápido, a gente precisa decidir. A gente perde esses momentos que a gente pode criar as relações de confiança, né? Que a gente pode brincar, que a gente vai tomar um café, que a gente vai almoçar. E aqui eu não estou defendendo o presencial, porque eu trabalho em home office, eu adoro, mas a gente perdeu momentos que a gente reflete sobre o trabalho e momentos que a gente constrói laços no trabalho. E não, nossa, as pessoas precisam ser melhores amigas e se amar, mas de construção social do trabalho, né? O trabalho é uma tríade ali que envolve esses 3 pilares. Só que a gente eliminou os outros 2 e a gente só foca em produtividade. Então a chance da gente ter conflito é muito maior, sabe? A gente vive da internet, tem um meme muito bom que é reunião, tá rolando a reunião no home office. Aí acabou a reunião, tipo, o meme é tipo, encerrou a reunião. Quando terminou a reunião já tinha outra reunião aberta. Mas, menina, tu viu o babado? Mas na hora... Ah, olha, pessoal, joga aí na Se identificaram, né? Joga aí na... Não, joga em mim, joga na geral aí, porque o povo se identificou. Mostra esse povo aí que tá com a gente. Tinha mais pessoas, mas a galera teve que se esvair. Mas volta de mim aqui de novo. Mas sempre tem a reunião e a para-reunião. Então a fofoca rola até no home office. Tem uma coisa... Pode falar. Tem uma coisa, assim, que Ju falou que eu acho extremamente interessante. É a lógica que a gente começa a viver hoje, né? O sentido da hiperprodutividade, né? Bom, eu sou um profissional que eu gosto muito de resolutividade também, penso igual a você. Mas com todo o cuidado e humanização que a gente tem, né? Mas a gente precisa muitas vezes ser resolutivo. E, às vezes, principalmente pra gente aí da psicologia, a gente tem um olhar, às vezes, que... situacional, de diagnóstico situacional. Muito fácil. Na faculdade eu tive uma matéria que era de observação. A gente passava 90 horas só observando, fazia um relatório disso. Então, assim, eu treinei muito a observação. Não tenho paciência, não. Mas isso muda a gente, viu? Positivamente falando. E aí, assim, bom, eu sempre comecei a ter esse tino de perceber as coisas e de pensar, bom, o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação, esse contexto? Aí, tinha uma empresa que eu trabalhei que as pessoas, elas, num determinado dia, elas tinham um tempo ocioso. Porque essas pessoas trabalhavam num cargo que era uma função que dependia de outros cargos, e nesse dia, esses outros cargos estavam com outras ocupações e essas funções ficavam ociosas. Estagiário é foda. Aí eu disse, bom, poxa, o que é que dá pra fazer com essa galera, né? E aí veio uma coisa pessoal minha. Eu sou um colecionador de jogos de tabuleiro. Boa. Tenho muitos jogos de tabuleiro. Muito. Tenho mais de 60 jogos de tabuleiro. Tô chegando aí. Só tenho uns 10. E aí, bom, por gostar, amo jogos de tabuleiro, né? E dá pra se usar jogos de tabuleiro de formas muito diferentes. Dá pra usar pra integração, dá pra usar pra reflexões, pra docência, pra até produção de ciência. Eu vou usar jogos de tabuleiro na minha tese de doutorado, né? Vai ser a forma de coleta de dados. Então, assim, depende muito do que você tá olhando, o que é que você vai fazer com os jogos. E aí eu fiz, bom, vou levar esses jogos pra galera. Isso começou a gerar integração. Eles começaram, no meio dos jogos, se conhecer mais. Começaram a se integrar mais, né? Não tinha função pra eles, não tinha atividade. O cargo deles, naquele momento, estava desocupado realmente ali de funções no dia de atividades. E aí, um determinado gestor X proibiu eles de jogarem. Aí eu chegava lá, gente, eles ficavam sentados horas assim, olhando pra cara do outro. Horas. Porque o jogar ali, na visão do gestor, era improdutivo. E o que de produtivo estava sendo feito ali? Absolutamente nada. Mal sabia ele que o pessoal tava brincando de bolinha de papel acertando o cesto. E aí, assim, foi um momento que era um momento prazeroso. E aí era engraçado porque, assim, eles esperavam a semana por aquele momento. Criavam expectativa. Criavam expectativa. Eles compravam comida, assim, faziam um lanchinho partilhado.
para aquele momento. Isso estava proporcionando ali Uma coletividade, vamos falar, não sei se é a palavra correta, né? uma socialização, uma integração, uma conexão muito boa. E aí, depois disso, quando parou com o tempo, começaram a surgir conflitos negativos, destrutivos, separações, segregações, exclusões, né? Por quê? A gente começou a ler, cada um a viver no seu mundo. E cada um viver no seu mundo é muito perigoso, porque desumaniza o outro. Sim. Perde a noção da identidade que você está trabalhando ali com seres humanos também. Então, a via da integração é uma via de um fácil acesso. Porém, pela lógica da produtividade, integração é como se fosse improdutivo. Sim. Aí agora eu vou falar pra você, gestor. No dia que você colocar integração como a pauta da sua cultura e do seu clima organizacional, e você priorizar isso, você vai ver uma virada de chave na sua empresa. Sim. E aí, eu vou aproveitar para vender o peixe da minha metodologia. Use jogos de tabuleiro. Jogos é uma via muito fácil de acesso, porque existem muitos tipos. Sim. E o pessoal que gosta ou que não gosta vai experienciar, pelo menos. Então, assim, tem muito jogo bom, né? Não vou fazer a divulgação porque não está sendo patrocinado. Boa, Né? boa. Marcas patrocinem, tá? Hashtag ExudaCast. E aí... e aí a gente vem e divulga. Mas é uma prática que ajuda realmente a que as pessoas consigam se colocar, às vezes, sair daquela postura, né? Existe uma postura mais enrijecida, né? Seja pelo medo, seja por o histórico de conflitos também. Então vamos supor, no passado eu e Ju, a gente teve alguma treta, a gente parou aqui. Nunca teríamos. Não teríamos. Mas vocês mesmos falaram que um relacionamento que não tem conflito. É. Ah, não, teríamos É, um teríamos. E aí a gente tem aí um histórico, né, de conflitos, aí alguns que podem ter ficado aí de cicatrizes, né, e tudo mais. E a gente começa a perder a noção de quem é o outro, né? E aí às vezes num momento de jogo, que parece que é só aquele jogo, a gente tá falando às vezes sobre a gente. E aí eu começo a relembrar, pô, mas Ju é assim, eu não lembrava que Ju era assim. Pô, que massa, que divertido, né? Aí é onde a gente entra em outro campo aí da psicologia, tá, minha gente? Vou misturando. Junto e misturado. O que é jogar? O que é jogar? Jogar muitas vezes é você ali desenvolver e liberar prazer. Quando você está liberando esse prazer com outra pessoa, você pode associar aquele prazer que você está sentindo ao outro. Isso gera integração. Isso é o fenômeno psicológico que vai acontecendo. Né? Então, Eu faço isso sem saber, tá vendo? Tava certo desde o início. Eu trago. É porque eu não posso fazer, mas um jogo com uma torre de madeira pra você pegar assim. sim. Um tempo ocioso com os meninos, tipo, dia de sábado, que é um dia bem leve, que é só, tipo, não deu pra fazer ontem à noite. Ou hoje mesmo, teve super vestibular. Então, tipo, fica com amanhã e eu não posso largar eles antes do meio-dia. Que pra mim é um absurdo. Tipo, o cara tem que ficar aqui 9h30 da manhã, já acabou o trabalho. Mas tem que ficar, tipo, das 10 da manhã até meio-dia sem fazer nada. Eu, tipo, não, tem coisa pra fazer de casa, o PC aqui é melhor, faz, pô. Tem cliente, tipo, faz aqui, não tem problema não, não vai mudar não. Wilson, desculpa qualquer coisa. Mas pegando esse teu gancho, eu queria fazer uma pergunta nessa mesma perspectiva, só que aí do outro lado. Esse gestor que ele negou esse prazer, né, que você falou, ele cai naquela vivência que a Ju falou de pessoas que não estão habilitadas para estarem naquele cargo, que não se conscientizaram que aquilo é o melhor momento. Como é que funciona? E como é que a empresa pode ver isso? Como é que você pode trazer, vamos dizer assim, o meu setor, eu entendo e vou brigar por todos. Se fizer besteira, eu vou botar minha cara a tapa, mas se tiver certo e alguém estiver fazendo, eu vou botar minha cara a tapa de qualquer forma, que é o meu setor. Entendeu? Da outra forma, eu vejo setores que, tipo, fulaninho fez besteira. Aí o cara disse, não, pô, foi fulaninho. Ou, nesse caso aí, o momento que era de coletividade, de movimentação, de prazer, foi retirado. E aí o cara, quando for pra ele trabalhar, ele vai se sentir, pô, tá bom então. Vamos aí. Tamo junto. Vai lá, pô. E aí, como é que funciona isso? Olha, bom, geralmente o RH, né? O vulgo bombeiros, né?
vão tentar aí Bombeiros da chegar. Paz. Bombeiros da Paz. Não que tenha bombeiro de guerra, gente, por favor. Não que tenha, né? Bombeiro do mal, né? Beijo, não que tenha um bombeiro bombeiros. do mal, tá? A gente tem uma parceria com os bombeiros aqui na Exuda. Então, não tem bombeiro do mal, tá, gente? Mas, o que é que a gente tenta? A gente tenta a via de linguagem. O que é a via de linguagem? Eu preciso entender o que é que faz sentido para aquele gestor. Qual a linguagem daquele gestor? Então, por exemplo, nessa cultura de produtividade, o gestor, ele vai estar... Esse gestor que pensa dessa forma, ele vai estar numa via de linguagem que achar que aquilo não é produtividade. Então, no campo dele, aquilo é improdutivo. Eu preciso acessar essa improdutividade dele, entender o que é isso, pra gente, pela linguagem, ressignificar. Dizer, olha, talvez você não tenha percebido, mas isso aqui traga outros resultados para você. Acessei o campo dele. Infelizmente, em algumas empresas, tem sim gestores e líderes que não são capacitados para estarem ali. Então, Nossa. por N situações. Família, né? Fala isso não pro seu senhor entrar aqui, porque você é primo. Fala essas coisas. Fala essas coisas não. Mas ele e eu somos qualificados, viu? Isso. Mas assim, família, né? Tem empresas familiares, né? Sim. Que a pessoa ali... Nossa, assim, eu trabalhei em uma. Trabalhei em muitas, né? Não, isso você falou de mim. Então vamos lá, Brejano. Você falou que eu trabalhei em muitos Eu lugares. trabalhei em uma empresa, muitos anos atrás, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, que aí, assim, tinham gestores, assim, que eram quase todos irmãos. E cada um tinha uma cultura própria, e aí as pessoas tinham medo da cultura de cada um. Que, por exemplo, um tinha toque, aí quando ele chegava, todo mundo tinha que colocar as coisas no lugar. Aí o outro não gostava de gente juntar conversando, aí todo mundo já se separava. Veja, a cultura do medo. E aí, tinha um deles que não era capacitado nem sequer academicamente. E aí, eles empurraram, disseram, para você estar nessa função, você tem que fazer uma graduação. Uma vez eu tive o contratempo de pegar o histórico escolar dele, né? E assim, eu acho que de 7 matérias semestrais, ele ia pra recuperação final em quase todas, todo semestre. Mas quem não chega na final não é campeão, né, professor? Mas em todas... Mas em todas... Olha, meus alunos, não façam isso não, viu? Não entrem nessa lógica, não. Mas, enfim... E aí eu via que era aquela coisa, sabe? Cumprir tabela. Então, nem era uma pessoa que se esforçava academicamente para estar no local que estava, tampouco comportamentalmente. Então, isso chegava ontem, no clima e na cultura da empresa. Em como as pessoas iam se relacionar e como é que elas iam ver. Então, infelizmente, sim, a gente tem muitos gestores em diversas empresas que não estão ali capacitados. E por conta disso, a gente, enquanto RH, né, enquanto trabalhar com RH, a gente vai ter que encontrar vias de acessar essas pessoas. E essa via é a via dialógica, é a via da linguagem, e não é a via da nossa linguagem. Quem dera, né, o RH tivesse a linguagem própria de sempre chegar lá. É a linguagem do outro. É inclusive o nosso diferencial, que é compreender esse outro, compreender o que é que faz sentido para esse outro, para poder acessar e conseguir resolver a situação. Ju já chora, coitada. Falando, ela lembrando. Ela chega, tava pensativa aqui. Não, mas agora eu vou fazer uma pergunta pra Ju também. A gente tá chegando na parte final. Não, ele falou que ele contando. Ele fazendo contando, uma você tava cara, tipo. só Pô, lembrando. ela pegou aqui o negócio por verdade. Já aconteceu isso. E aí, Ju, eu, Ju, Eri, Gal, Gabriel. Melhores amigos. E eu queria falar de um assunto que não é tão legal de falar, mas que acontece. Que são os assédios morais, o abuso de poder. Sim. Isso acontece, eu não sei nem se esse gestor pode ser tratado como abuso de poder. Ele dizer que não é para o pessoal jogar esse jogo. Mas quando esses acontecimentos eles ocorrem, o que o RH, na visão do RH, eu tô perguntando diretamente para você, qual é a visão do RH nesse aspecto? Porque, às vezes, o RH, ele escuta na Rádio Peão. Às vezes, é uma denúncia anônima. Uma ouvidoria que acontece aleatoriamente. Porque eu sei que acontece esse tipo de relacionamento. De acusações. Às vezes, é uma mentira. Sim. Entendeu? Como é que lida? Como é que o funcionário pode lidar também? Qual é a abertura que o RH pode ter com esse funcionário? Porque eu sei que o funcionário tem medo. Porque o RH está, às vezes, diretamente com a chefia, né? O dono, às vezes, da empresa. Às vezes é um parente
do dono. Não, mas é sério. O RH, às vezes, é tipo assim, a mulher do dono é o RH. Isso eu já vi várias empresas assim, tá? A mulher do dono é o RH. E aí o dono tá assediando uma funcionária. E essa funcionária vai contar como? Sim. Isso eu tô falando um caso que já aconteceu, tá, gente? Eu achei não muito específico. Isso eu tô falando de um caso que aconteceu que pode ter sido de vários outros. Sim. Isso é uma vivência Sim. de uma pessoa que é da minha realidade. Então, como isso é tratado? A empresa, ela, na verdade, ela tem que se preparar para isso, né? E ela tem que, na verdade, trabalhar para prevenir isso, né? De uma certa forma. Na empresa onde eu trabalho hoje, a gente tem a questão da denúncia. A pessoa pode fazer a denúncia anônima. Quando essa denúncia chega, a gente vai fazer as tratativas e a gente vai fazer uma investigação para averiguar, né, a veracidade daquela informação ou não. Mas o RH é o cara que tem que estar próximo. O RH não pode estar ali atrás do balcão só processando a folha. Né? Então, quando uma empresa se organiza estrategicamente e tem ali o papel de um business partner, né, que é um consultor... O RH não é só o E-social, né, mano? Graças a Deus, não. Né, um business partner, um consultor interno que está junto ali com a unidade de negócio, com as pessoas do projeto e cria essa proximidade para trazer essa relação de confiança e para trazer essas pessoas para que elas se sintam à vontade para falar. Tem uma questão ali, né? Hoje a CIPA está muito responsável por essa questão de assédio, né? E a gente está trazendo como um processo, né? As empresas estão trazendo agora também dentro dos processos, mas a gente precisa fazer valer o código de ética e conduta da empresa, né? Existe um código ali de conduta que a gente também tem como sociedade e que a gente precisa seguir. Pessoas que não seguem têm uma gestão de consequências e o RH precisa fazer valer isso. Né? Às vezes num comitê ali, mas se eu deixo passar algumas coisas, eu estou mostrando que a minha cultura não é o que eu falo, a minha cultura na verdade é o que eu faço. O que é cultura organizacional? É o comportamento mínimo tolerado ali, né? Para a gente poder trabalhar em conjunto. Então, a gente vai fazer ali, né, as outras conversas para identificar, porque pode ser ou não verdade, mas quanto mais eu trabalho ali para promover um ambiente de segurança psicológica, quanto mais eu trabalho a proximidade, quanto mais eu trabalho o diálogo aberto, mais essas pessoas vão se sentir à vontade para trazer. A gente nunca vai estar no controle de tudo e eu posso dizer, como RH, eu quero um dia escrever um livro, mas vai ter que ser meio memórias póstumas, porque eu não posso contar metade das coisas que acontecem dentro de uma empresa. Mas, de fato, acontece de tudo que vocês podem imaginar, que é uma parcelinha ali da sociedade inserida dentro daquele contexto organizacional. Então, é sempre muito difícil. É difícil ter um protocolo e um checklist que eu te falo que a gente consegue fazer. Mas o mais importante é fazer valer um código de ética e conduta que existe dentro da empresa. Ele tem que ser um documento que acontece na prática. Eu tenho que escutar 5 pessoas todo dia, quanto mais 7.000. É loucura, tá? Loucura. Eu brinco, antes da gente tá virando aqui, porque vai ter pergunta da plateia, eu tenho que fazer um meio termo aqui até virar. E aí eu brinco com o pessoal que, tipo, eu tenho que entender cada pessoa que tá trabalhando comigo, porque chega a segunda-feira, eu tenho que falar, e aí, como é que foi o final de semana? E teu filho tá bem? E o outro e aí, boy, foi pra praia? E a novinha, tá como? Que é uma diferença, tipo, é um com 40 e pouco, outro 37, um 19, a outra 20, então, tipo, e aí, tá, não sei o que, como foi? E o boyzinho, e a namoradinha, tá ligado? É uma viagem. Mas vamos pra pergunta da plateia. Gira aí, qual o seu nome? Qual... Caravana você vem? Não, eu brinco aqui, qual o teu nome, CPF? CPF, LGBT. Já vai dizendo aí, porque a gente, qualquer coisa, um cartãozinho na conta. Qual o seu nome e a cidade de onde você tá falando? Tá falando? Peraí, só um instante, antes de tu falar, que ele vai abrir o teu áudio, que não vai sair teu áudio, porque a gente tá gravado e ao vivo também, tá? Tá ao vivo? Tá. Beijo, mãe. Tá ao vivo. Ah, nem tem o link, coitado. Tá ao vivo. Então, pode falar seu nome agora? Pode falar. Eu me chamo Stephanie e eu queria tentar de alguma forma não ser pejorativa na pergunta, né? Hoje em dia a gente vive uma era na qual esse cuidado muito dessas pessoas que são um pouco mais sensíveis. Vamos dizer que um colaborador, ele veio de uma outra empresa onde ele tinha um ambiente adoecido
e ele ficou adoecido, né? Não tratado, ele mudou de trabalho e foi para outra empresa. Chegando esse colaborador, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né, como gestor. Mas o gestor, ele não tem culpa do que ele viveu em uma outra empresa. Por mais que a gente tente, às vezes, o colaborador ele não evolui. E se a gente fala ou cobra alguma coisa dele, tudo é assédio. Como o gestor ele pode se precaver disso? Como lidar com esse tipo de abordagem com essas pessoas que já vêm de um ambiente que já trouxe algum trauma, algum gatilho, e aí você tem que lidar com um pouco mais de cuidado e ao mesmo tempo o gestor precisa continuar apresentando o seu resultado, né? Como o gestor, por exemplo, um gestor que está em aprendizado, ele é a primeira gestão dele, é a primeira equipe que ele lidera, é a primeira vez que ele está num ambiente, num cargo diferente. Como que ele pode se precaver disso para não enfrentar um processo futuro, para não ter uma ouvidoria, para não passar por isso? Sendo que ele não tem culpa, né? A pessoa já veio de uma outra questão e aí você tem que lidar com a questão dos outros agora e manter o seu resultado, a sua produtividade e tudo que a gente sabe que um gestor tem que ter. De alguma forma ele vai ter que lidar, porque agora essa pessoa é da equipe dele, independente de como ele veio, de onde ele veio. Mas eu acho que eu iria na linha do que ele estava falando, de conhecer essa pessoa, de dar abertura para eles se conhecerem e entender. Tem uma máxima ali que fala, né, da gente tratar os outros como gostaria de ser tratado. Mas, na verdade, se a gente pegar aqui nessa sala, eu não sei se todo mundo gostaria de ser tratado como eu gostaria. Talvez a gente entre em algumas particularidades que vai pegar em mim, não vai pegar em você, enfim. Aí eu posso ir pro negativo disso, né? Que é não trate os outros da forma que você não gostaria, né? Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Já elimina um pouco mais a chance de errar. Mas o que tem nesse meio termo, talvez, né? De eu eliminar tudo ou de eu fazer, talvez, de um jeito que eu erre? A empatia. E a empatia, ela vai ser construída com o tempo, né? Então, esse gestor vai ali, talvez, ao longo do tempo e construindo uma relação onde ele vai conhecendo essa pessoa, né? E vai ganhando confiança, mas essa responsabilidade tem que ser tripartida. Eu sempre falo que é assim, né? Tem a responsabilidade que é do gestor, tem uma responsabilidade que é do profissional e tem uma responsabilidade que é da empresa como corporação. De criar as ferramentas, criar os programas, criar os processos, as políticas. A empresa não pode fazer tudo sozinho, o gestor não pode fazer tudo sozinho e o colaborador não pode fazer tudo sozinho. Mas esses três precisam ter as suas responsabilidades. Então, em algum momento, né, esse gestor vai precisar ter uma conversa ali aberta de sugerir para que essa pessoa busque uma ajuda profissional. Porque o gestor não é o psicólogo, apesar de ter que ser a pessoa que acolhe, apesar de ter que ser uma pessoa que cuida, que respeita, né, que, enfim, que cria condições para o trabalho, mas ele não é um especialista porque ele não é formado nisso. Mesmo eu, que sou psicóloga formada, sou do RH, eu não faço atendimentos ali para as pessoas na empresa, né? Mas que ele consiga, de alguma maneira, ali mostrar, né, que essas feridas e essas cicatrizes ainda estão abertas para esse profissional e que pode prejudicar ali a evolução dele, né, de alguma forma. Mas isso é uma coisa que vai vir com o tempo. Não dá pra gente se blindar de absolutamente tudo, acredite, vem os processos mais loucos, eu já entrei como testemunha de processo, e vem processos muito loucos e a gente não consegue se blindar das pessoas que têm má fé. Se elas quiserem ter má fé na gestão. O líder está sempre exposto a isso. Mas o se aproximar da abertura para construir essa relação de confiança, eu acho que é o caminho mais possível nesse tipo de situação. Não sei se eu respondi. Respondeu? Tudo certinho? Respondeu. Ela falou, respondeu, só que às vezes a resposta não é o 100% que vocês queriam escutar. Não tem pozinho mágico. Dessa forma. Entendeu? Ela respondeu, então, mas não foi 100% o que queria, né? Às vezes mas essa é a grande dor de trabalhar com gestão de pessoas, né? E na verdade é engraçado, eu trabalho com uma consultoria de tecnologia, as pessoas falam, eu escolhi trabalhar com tecnologia para não ter que lidar com as pessoas.
Mas quando a gente está falando de IA e automatização de tudo, o que sobrou realmente do trabalho é lidar com as pessoas. Então, estamos todo mundo lascado. Quem não gostava vai ter que gostar. Mas essa é a grande dificuldade, porque trabalhar com as pessoas não é uma ciência exata. Eu não consigo programar ali o ser humano, digitar um código e ele vai se comportar exatamente. Não tem muito segredo. E trabalhar e ser líder, é esse o enorme desafio de ser líder. Mas acho que também tem que ser o líder que aceita que não vai dar conta de tudo. E que a responsabilidade do líder não é curar as feridas das pessoas não curadas. Essa é uma responsabilidade dela. A gente tem muitos casos, né, em empresas que eu já trabalhei, que chega um momento que a gente opta por desligar essa pessoa. Porque eu também entendo que na tríade aqui de responsabilidades, ele não está cumprindo com a dele. E eu preciso que ele faça isso. Eu dou todo o suporte, eu dou todas as ferramentas, eu dou todo o espaço, mas tem um momento que se ele não vier junto comigo, eu não tenho como carregar. Aí são as decisões difíceis. Foi difícil também pra ela escutar isso, pelo que eu percebi. Tava eu e o professor aqui, a gente tava... Foi difícil pra ela. Sim. Nem sempre alisar a lâmpada vai ter a melhor resposta. Não vem. Vamos lá, mais uma pergunta da plateia. Qual o seu nome? Eu sou Simone, eu sou da caravana de gestão de projetos aqui na Exuda. E aí a minha pergunta, ela tá muito relacionada também a uma questão mais prática, assim, né, da coisa. A gente sabe que nem toda conversa é necessariamente um feedback e nem todo feedback ele é um conflito, né? O que fazer quando a gente encontra duas pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma boa vontade, mas que por algum motivo a troca entre essas pessoas gera aí um conflito. E aí a minha pergunta é o que fazer sobre diversos viés, assim, no viés do gestor, quando rola essa intervenção, tipo, eu como gestor, como eu devo me posicionar para trazer esse esclarecimento e acabar com essa questão. E dentro de um cenário onde o gestor também ele não se posiciona, mas existe o reconhecimento da situação por parte de algum colaborador, de algum funcionário. Como que isso pode ser solucionado? O que fazer? Existe alguma habilidade específica, alguma técnica, algo que possa ser posto em prática? Bom, a primeira via, né, que eu sempre trago é a via da humanização, né? E que via é essa? De entender esses seres humanos, entender enquanto seres humanos e ouvi-los. A gente vai primeiro ouvir o que é que está acontecendo, né? Dos dois lados. Segundo, ouvir esse gestor também, né? De onde é que está vindo essa omissão. Porque se é um gestor que está vendo a situação, que está entendendo que são bons profissionais, pelo que você falou, que estão ali querendo fazer as coisas, mas que está tendo um conflito constante, por quê, né? Em que sentido esse gestor ele não interviu? O que é que está acontecendo também, né? Existe algum tipo de afetação desse gestor? Existe alguma outra necessidade, alguma coisa? A gente vai compreender isso também, né? Quando a gente vai pensar em algum tipo de intervenção dentro da gestão de conflitos, antes a gente precisa fazer todo o mapeamento, todo um tato do terreno para entender onde é que a gente está mesmo, né? Muitas vezes, muitas e quase sempre, no RH, a gente já chega assim, olha, tá acontecendo isso e isso, fulano é desse jeito, ciclano é daquele jeito, aconteceu isso e isso, resolva. Aí quando a gente para e pensa, vamos dar uma respirada, vamos praticar a música do Lenine, Paciência, antes da gente, né, fazer. Por quê? Eu preciso ouvir uma pessoa, eu preciso ouvir a outra, preciso ouvir os demais ouvidos, eu preciso raciocinar também, né, para ver o que é que pode ser feito para elaborar estratégias e ver se são estratégias eficazes e eficientes. Porque eu também preciso conhecer o campo dessas pessoas. Por exemplo, são pessoas que trabalham juntas? Como é esse trabalho? São pessoas que têm alguma função juntas? Que dividem alguma atividade? Como é essa atividade? Tudo isso vai gerar dado para mim para poder pensar numa intervenção. Então, assim, havia que, eu digo de início, né, como eu falei, o diálogo individual, o diálogo com esse gestor, né, uma visão situacional para poder pensar em possíveis intervenções. Eu não tenho como te dizer agora a intervenção exata, porque dependeria de toda essa base. Mas a gente precisaria pensar isso, né? E pelo que eu vi, são coisas que não são talvez tão pensadas, porque eu não sei nem se essas pessoas, elas têm ciência
elas têm noção realmente de que elas estão em conflito constante, que às vezes a pessoa também não tem essa noção. Existe esse outro ponto também. Pelo que entendi, alguns outros colaboradores têm, né? No exemplo. Mas não necessariamente todos, talvez nem os envolvidos. Respondeu? Na sua fala, você ainda trouxe, né? Quando duas pessoas são muito boas e por algum motivo elas têm conflito. O primeiro passo é resolver, achar qual que é esse algum motivo. Aí daí vai se desdobrar. Vamos lá, tem mais uma pergunta da plateia. Assim, essa pergunta aí, se quiser, faz teu nome. Ninguém professor. conhece. Ninguém da mesa conhece. Olá, pessoal. Pega leve, professor. Muito bom estar aqui com vocês. Agradecer aí pela participação, muito interessante aqui o debate. Eu queria trazer uma situação que eu já vivenciei e pedir um conselho de como é que a gente age em situação como essa, onde no calor do conflito, do momento, no quente, você tem uma pessoa que visivelmente está desestabilizada emocionalmente ali, então totalmente naquela situação. Como é que a gente, seja numa situação de gestor, seja numa situação de ser a outra parte do conflito, melhor deve agir para acalmar aquela pessoa ou para que a gente possa resolver esse conflito da melhor maneira possível, certo? Eu tenho algumas situações que já vivenciei isso, mas nessa situação hipotética aqui de desestabilização, como é que a gente deve agir nesse cenário? Olha, a primeira coisa é não dizer calma. Nossa, é um gatilho pra piorar. Você tá lá revoltado, se identificou. Tá ali revoltado. Não, calma. Às vezes você não tá nem estressado, né? Mas só de pedir calma já eleva o estresse, né? Bom, mas a gente conversou um pouco sobre a questão da inteligência emocional, né? E aí, às vezes, nesse momento de conflito e de já ali um fator estressor já elevado, né? A gente tem aí não só alteração psicológica, tá? A gente também vai ter uma alteração fisiológica. Então, até pra pessoa ali se mobilizar e ali elaborar aquilo e retornar a um nível mais de paciência, digamos assim, também demora fisiologicamente falando. Porque alguns hormônios já foram liberados com força aí, né? A epinefrina, a norepinefrina, que são hormônios liberados na hora da raiva, né, e do medo. Aquela vontade de mandar a pessoa pra casa da... Exatamente, né? E aí a gente vai encontrar vias de dar vazão com uma vazão funcional. O que é esse dar vazão, uma vazão funcional, né? A pessoa tá com raiva ali, né? Tá estressada. Diz assim, olha, vamos aqui agora, no canto, vamos ali no... Quebrar um prato. Vamos ali no canto. Por quê? Se você continuar aqui, né? Nesse momento não vai ser mais funcional. Por mais que você queira. Vem aqui comigo. Desabafe com um terceiro. Desabafe, bota pra fora. Ali naquele momento de falar, a pessoa também vai elaborando o que antes não tá sendo elaborado. Também é uma via, né? De facilidade. Uma vez eu tinha eu trabalhava num emprego que era muito estressor, que era no hospital, né? E com aqueles plantões enormes, 12 horas, né? E aí teve uma situação que aconteceu, assim, um conflito também, que a pessoa estava muito alterada. E lá perto desse hospital tinha um local, gente, façam isso com consciência, tá? Tinha um local que era um local de jogos, de tiro, aqueles que... né, que você brinca de atirar, né? Vocês já viram isso, né? E aí a pessoa chegou pra mim e disse, você pode ir lá comigo, eu tô muito estressada e eu preciso atirar. E aí ela foi, eu fui com ela ficou lá à tarde, atirando, e realmente ela aliviou. Saiu assim, bem, ela disse, tá vendo, eu disse a você. E aí tem 2 pontos aí, autoconhecimento e inteligência emocional, né? Porém, quando a gente tá falando de raiva e de estresse, gente, a inteligência emocional e o autoconhecimento, às vezes eles estão na casa do caralho, como a gente estava utilizando os termos aqui. Porque quem é que vai estar com consciência no momento de raiva, de ódio, de estresse, né? Então aí cabe a alguém naquele momento tentar perceber isso. Ser o mediador, né? A tentativa da mediação, ou pelo menos alguém precisa dar um passo atrás, senão aquilo vai se agravar. E pode ocasionar até uma situação física. Ou outras, né? Então alguém ali precisa
tirar alguém de campo naquele momento. Eu conheço uma pessoa que, assim, teve um caso de estresse tão grande que gerou uma raiva e aí foi para o extremo da raiva. Qual é o extremo da raiva? A fúria. E aí, num ataque de fúria, essa pessoa quebrou a casa toda. E aí, quando tornou, né, no momento de abaixar ali, que ela se deu conta, a casa estava toda quebrada. Perdeu quase tudo. Frustração, culpa. Aí vem a culpa, vem a frustração, vem aquela ideia de por que não me controlei, né? Então, nem sempre ali tá no nível de consciência também, né? A pessoa perde ali realmente, assim, o senso da realidade em alguns contextos como esse. Sabe, hoje a pessoa que fez essa pergunta agora, Ah, uma duvidazinha, o cara 3 vezes consecutivo nos melhores gestores de Pernambuco pelo PMI, o cara disse, não sei como resolver nada não. Pera, tá pagando de doido? 3 anos consecutivos aí, o cara melhor gestor de Pernambuco pelo PMI. Pera, 3 anos aí, pô. Tá pagando de doido, pô? Pagando de doido? minha gente... Eu falei pra ele pegar leve, então tá tudo combinado, entendeu? Ah, foi tudo combinado, pessoal. Gente, não, só uma coisa pra dizer assim, quando a gente era criança, os Elias era mudo e calado, né? Então, assim, teve uma fase aí de desenvolvimento dele que do nada, bum. E aí eu lembro quando eu entrei na faculdade pra fazer uma entrevista da empresa Júnior, e aí eu cheguei lá, e aí eu conversando com a menina na entrevista, aí ela disse, como é que você chegou aqui na empresa Júnior? Eu disse, não, meu primo me indicou muito que eu pudesse fazer na empresa Júnior. Ela, quem é teu primo? José Elias. Ela, tu é prima de José Elias? Eu disse, eu sou primo de José Elias? E fica... Identidade. É um famoso? E aí eu descobri, assim, um boom, nem eu sabia, disse, como foi que aconteceu isso, primo, né? Porque eu só tinha lembrança dele mudo e calado muitas vezes, né? Mas enfim, aí se tornou esse fenômeno. Desenrolar. Vez ou outra a gente grava uns vídeos aí, pô. Ele não traz briefing não, tá? Ele vai de cabeça, assim. Eu falo só pra ele, não, vamos fazer uns três cortes diferentes pra ter um take diferente e uma ida de outro lugar. Ele disse, não, tá certo. Eu só faço. Gente, tem mais de 1h30 que a gente tá falando. Nossa. Tem mais de 1h30. A galera tá gostando, pessoal. Vocês gostaram? Foi bom a conversa. Vocês estão de casa aí, gostaram? Show. Pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta que vai pros dois. Fechado? Fechado. Aí vocês escolhem quem vai falar primeiro ou se vocês se complementam. Paulinho. Qual o futuro da gestão de conflitos nas empresas diante das novas dinâmicas de trabalho? E aí eu puxo um gancho. Você falou que o mediador, a pessoa tem que se entender que ela pode ser um mediador de conflitos mesmo sem ter formação. Ela pode ser aquela pessoa observadora que, tipo, eu acho que eu vou puxar fulaninho aqui porque senão vai dar merda. Mas no mundo onde as pessoas estão se tratando com o ChatGPT, vocês são psicólogos, eu tenho que colocar nesse ponto aí, tem pessoas se tratando Ponto sensível, tópico sensível. com o ChatGPT, se tratando com o ChatGPT, tem gente querendo melhorar a sua mentalidade, perguntando a um robô. A som mais... Eu tenho um amigo que fala, o cara tá perguntando se ele vai morrer. Eu esqueci o nome, como é o nome do ChatGPT, a marca? OpenAI tá com uns 4 a 5 processos nos Estados Unidos porque ele não deu uma resposta rápida, porque a pessoa pediu, tava querendo se suicidar, só posso falar uma vez só. E ele não deu uma resposta rápida, ele não trouxe uma pessoa pra abrir aquele chat. Nossa, E aí a pessoa, dentro desses 40 minutos que ela não trouxe, a pessoa foi lá e... balão, né? Como a gente diz aqui. Infelizmente isso acontece. Então, no mundo onde a pessoa tá frustrada, a pessoa tá mal, ela já tá naquele conflito que já virou um confronto, e aí ela pergunta, o que é que eu devo fazer, o prompt da pessoa, o que é que eu devo fazer com um funcionário que tá fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí o chat vai dizer, não, você tem que fazer isso, aquilo, outro, e não tá falando com ninguém, não tá terceirizando, ou até tá terceirizando para a pessoa errada. Então, na visão de vocês, como é que vocês enxergam esse cargo, essa visão, e como é que vocês enxergam a dinâmica de grupo daqui nos próximos anos? Principalmente você, Ju, trabalha home office, então como é que funciona? Não, e existem inúmeras, né, discussões em relação a isso, mas a gente vai precisar reaprender, mas eu acho que essa é a competência do presente e futuro, né, o lifelong learning, aprender, desaprender e reaprender. E a gente tem muita coisa para reaprender, principalmente dentro do campo da comunicação, né? Como você está falando aí das redes sociais, a gente está muito acostumado ali
Eu entro de hater num post, posto o que eu quiser, escrevo o que eu quiser e eu não sei mais como lidar se alguém discorda de mim ou não. A gente vive num mundo totalmente binário, extremista, que desaprendeu a dialogar de uma maneira civilizada. Então a gente vai ter que reaprender. Tem imagino que vai ter, a gente está, né, trabalhando muito para capacitar as pessoas novamente, para treinar, para formar, para sensibilizar. E a gente tem que construir ambientes de segurança psicológica. Isso a gente vai ter que fazer, né? Porque para a gente poder, dentro da segurança psicológica, a gente fala sobre respeito, a gente fala sobre confiança, a gente fala sobre pertencimento, sobre se sentir incluído, sobre o poder colaborar, sobre o quanto a inovação é colaborativa e não individualista. Então a gente vai precisar sair das individualidades, que a gente caminhou ali para uma individualização muito forte nos últimos anos, e fazer uma retomada ali do coletivo. Desfazer ali daquela cultura de gênio, onde eu tenho uma pessoa que é fodástica, né, na empresa. Ela soltou agora, tá aí. Tava entalada, agora... e ela faz tudo, né? Mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa super tóxica que cria um clima péssimo ali na equipe e que impacta todo o clima organizacional. Para trazer ali a questão da colaboração, da coletividade. Então, para mim, passa por uma reeducação e um foco muito forte nas competências humanas. Porque a tecnologia está fazendo um trabalho repetitivo, o que sobrou para a gente é ser humano. A gente vai precisar retomar coisas que parecem básicas e que a gente parte da premissa que todo mundo tem, mas o óbvio precisa ser dito e a gente precisa renovar os votos, eu acho, dos nossos acordos dentro do ambiente de trabalho. E aí, ele? Que digerindo. Eu peguei a tapa da realidade dela, foi muito boa agora. A gente se olhou, tá legal que a gente tá se olhando, só balança a cabeça assim. Tipo assim, o que é que eu falo agora, né? Depois eu... Como eu só apresento, vai pra tu. É engraçado porque, assim, tanto eu quanto o João é uma coisa, a gente não se conhecia, né? Então a gente não elaborou isso aqui antes. Mas, curiosamente, os dois falaram a mesma coisa muitas vezes, sobre ser humanizado e sobre humanizar. E eu acho que essa é a perspectiva de agora em diante, né? A gente pensar justamente a humanização da vida, das pessoas, das relações, né? É trazer de volta aquela ideia, aquele tato de que, assim, houveram promessas, e aí eu vou falar aqui da época da pandemia, né? Foram muitas promessas que o mundo fez, que a sociedade fez, em detrimento de vivermos obrigatoriamente isolados, né, no isolamento social. Que era valorizar um abraço, que era respeitar o outro, que era ver as pessoas, que era estar junto, papapá. E aí hoje em dia, não temos nem 6 anos de pandemia, né? E essas ideias já saíram, já se esvaíram. Então, assim... o que é estar com o outro, o que é ver o outro, o que é estar nessa relação do com e do entre o outro, entre um grupo com um grupo. É entender que existem pessoas ali que as minhas atitudes vão afetar elas, que atitudes delas podem me afetar, como é que eu vejo isso, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu me cuido nesse processo e como é que eu posso também cuidar do outro. Né? Eu estava dando um exemplo na aula hoje de manhã que me fez refletir muito, a gente conversou um pouco sobre isso, que é o seguinte: ontem eu vi um vídeo que era uma pessoa descendo na cadeira de rodas de uma rampa na chuva. E aí um carro parou para ajudar, né, essa pessoa a descer da rampa. E aí o vídeo era todo mundo, nossa, que lindo, que fofo. E assim, muito lindo, eu fiquei muito tocado, só que eu fiquei me questionando, eu fiz, em que momento da vida o mínimo se tornou o máximo? Porque, pensando humanitariamente falando, né? Você tá na rua, vê uma pessoa na cadeira de rodas com dificuldade de descer uma rampa numa chuva, o mínimo seria, enquanto ser humano, ir lá ajudar. Mas a pessoa parar pra fazer isso se tornou o máximo, a ponto da gente parar pra ovacionar aquela pessoa. Precisamos retomar a ideia do máximo ser o mínimo, no sentido de humanização. Precisamos humanizar os processos, as relações, as pessoas. E conhecer essas pessoas. Então, a longo prazo, o que é que essas empresas precisam fazer? Mais uma vez, investir em integração, investir em conhecer essas pessoas, em dialogicidade e, sobretudo, tentar não pressupor.
não cair na falsa ideia de eu acho que é isso, eu pressuponho isso sobre A, B, C, D, E. E a partir dessa pressuposição já elaborar alguma ideia, algum plano, alguma estratégia. Permita-se conhecer, né? E aí tem um ponto que aí eu falo assim, é um abraço virtual que eu dou aos RHs do Brasil, né? Que é o seguinte, invista no RH, empresa. Invista no RH, Invista no RH, né? E aí quando eu digo invista no RH, não é você ter uma pessoa, 2 pessoas no RH, trilhões de pessoas e dizer resolva RH. Não. Se eu tenho uma quantidade X de pessoas, eu preciso ter uma quantidade boa do RH, compatível com a realidade da minha empresa. Não adianta só esperar que o RH faça, resolva tudo, se já tem meio mundo de coisa no RH. Porque a gente está falando aqui de um tópico do RH hoje, que é conflito, gestão de conflitos. Mas se a gente for botar no papel, né, a quantidade de funções que tem o RH, são muitas. A gente até brincou, né? Não é só social o RH. Não. Tem muita coisa por vir, né? Porque tem... a gente está com 4 gerações ativas no mercado de trabalho, a gente tem a pauta de diversidade, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as coisas mudando numa velocidade nunca imaginada, que nosso corpo não está preparado para absorver tudo isso. Isso vai potencializar muito mais os conflitos que a gente já tinha. Então, empresas invistam na RH. A saúde mental pedindo socorro, né? E aí é isso. O tema poderia ser hoje em vista na RH também. A gente muda a thumb agora, tá bom? Eu vou dar uma adenda agora pro coordenador, porque eu senti que dava pra gente conversar mais umas 2 horas, tá? A gente já pode fazer a parte 2. Faz a parte 2, traz Quando que a gente volta? Eu gosto. Faz uma outra parte. E aí nessa a gente traz ela não tá tomando vinho, mas a gente traz um axé pra ela. Tem um que ela tá querendo conhecer, é o alcatrão. O alcatrão, traz um alcatrão com mel e limão pra ela. Tá certo? Gente, muito obrigado. De coração. Faltou alguma coisa? Faltou a gente falar de alguma coisa? A gente tá falando da parte 2, mas em relação a conflitos nas empresas, faltou a gente falar de alguma coisa? Olha, do que a gente poderia trazer aqui, eu acho que foi muito para o tempo, né? Deu certo. Mas se fosse pra falar, a gente ia ficar aqui até semana que vem. Foi o que eu falei, não, tava até assim. Sempre há. Porém, acho que foi um aproveitamento muito funcional e saudável desse tempo que eu nem vi passar. Foi uma conversa tão gostosa que, assim, se vocês me perguntassem quanto tempo passou, eu ia dizer meia hora, eu acho, né? 20 minutinhos. Mas foi bem legal. Agradeço o convite. Agradeço aí a oportunidade. E aí também parabenizo, né, tanto a equipe quanto o Ju, vocês realmente maravilhosos aqui, né? O Gabriel é engraçado porque, assim, quando a gente tava conversando aqui antes, tá, minha gente, no off-câmera, Gabriel tava de um jeito. Quando ele começou a apresentar, eu disse, quem é ele? Né? Que foi ali o personagem jornalista, né? Personagem. Percebeu também? É um personagem. Eu percebi que até a gente ficou assim. Tá on. E Ju também, muito obrigada. Aprendi também aqui, viu, minha gente? Parece que eu só tava ensinando, mas eu tava ouvindo aqui, aprendendo, anotando. Uma vez ou outra eu pegava o celular, anotava algumas coisas que eu disse, eu vou ver isso aqui, eu vou estudar. E eu vou aperrear ela em breve, que eu vou ter algumas coisas aqui que eu disse, eu preciso saber um pouco mais. Né? E também me coloco à disposição. Viu? Com certeza. E aí, Ju, faltou alguma coisa? Vamos deixar pra parte 2, parte 2, tá? Mas dentro desse período, eu recebi aqui, acabei de receber, já passamos de 1h50, tá quase 2 horas. Eu acho que... Não, eu acho que o papo foi muito bom. Eu acho que foi uma boa forma de introduzir. Pra cavar o convite, né, para o próximo. E eu me coloco totalmente à disposição, né? Eu compartilhei meus contatos e quem tá aqui nessa sala ou quem estiver ouvindo, enfim, eu me coloco à disposição para trocar ideias, porque eu adoro. Eu sou uma grande entusiasta do tema, né? Eu estudando Mental Health e Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho, eu sou um pouco workaholic, eu trabalho muito, e quando eu falei para as pessoas que eu tô fazendo essa pós, as pessoas, mas você, que tipo assim, não tem muita qualidade de vida no trabalho? Eu falei, pois é, porque se eu não me salvar, eu vou salvar alguém, entendeu? Então essa é a minha... Casa de Ferreira, Espírito de Val. Essa é a minha proposta. 2 horas para ela falar isso. Então eu fiquei muito feliz com o convite, quero muito continuar compartilhando, não precisa acabar aqui. Professor Elias, foi uma honra, fiquei muito feliz. Principalmente porque eu não sou daqui, né? Então eu me senti muito acolhida de receber esse convite. Obrigada pelas ideias compartilhadas, pelo que a gente riu aqui e pôde aprender junto. Obrigada. Tinha uma coisa, eu também queria agradecer, né, aos meus alunos que estão ali,
que participaram bem ativamente. E assim, não só ativamente, quando eles se identificavam, eu ficava vendo aqui um outro olhar, Sim. né? E vou só divulgar o LinkedIn da minha aluna Simone Pereira, né? Que ela tá com a meta, né, no LinkedIn dela. Ela foi a segunda que fez pergunta aqui, né? Acho que deu pra ver. E aí ela tá aí com a meta de seguidores do LinkedIn, aluna aqui da Exuda. Mas divulgar, mas fala o nome dela assim. Simone Pereira. É só Simone Pereira, colocar Simone Pereira, aparece lá no LinkedIn. Não, é porque às vezes tipo, tem um ponto, alguma coisa assim. Ponto marketing. Simone Pereira, ponto marketing, é? Ponto. Marketing, Simone Pereira Marketing, viu? Não tem ponto, tá, gente? Simone Pereira Marketing. Ajudem aí ela a bater essa meta. Fechado. Tá? A Exuda vai curtir lá e seguir ela. Fechado? Olha aí, ó. Ui. Não posso prometer muito. O que eu posso prometer, acho que está ao meu alcance é isso. Fechado? Fechado, gente. Muito obrigado. Quem agradece dessa vez aqui é o Gabriel. Não só como ExudaCast, mas como Exuda. Professor, que esse primeiro dia seja... foi muito legal. Espero que esse seu primeiro dia tenha sido muito legal. E que sejam de vários outros dias, tá? Também espero, Exuda. Alô? Sejam de vários outros dias. Não é à toa que a Exuda tá 51 anos na ativa, com alguns acertos e erros. E que o senhor venha para somar e ser um acerto. Fechado? Fechado. Professor Elias, brigadão por sempre. Ju, grande Júlia Uvo. Pensa que... Pô, eu lembro de Stojkovic, pô, não vou lembrar de Uvo. Gente, muito obrigado mesmo pela participação. Como eu falei no início, no off, né? O ExudaCast, ele não foi feito para ser uma palestra. Não foi feito para ser uma aula. Ele foi feito para ser um entretenimento com educação. Então, quem estiver na plateia, quem está assistindo aí do outro lado, tem entendido do que a gente quis passar. Tem entendido a realidade que a gente mostrar. Tenha se identificado também. Porque se identificar é muito bom. Humaniza. Aí, ó. Então, eu aprendi bastante do lado de cá. Eu brinco, a Luciana também, que é outra apresentadora, também brinca que a gente aprende muito. E, de fato, como a gente é jornalista, a gente precisa de 10 minutos para falar de qualquer coisa. Se você me der 10 minutos de internet, eu falo de qualquer coisa. Mas aprender é muito difícil. Porque falar... Eu brinquei, falar é fácil, gente. Falar a gente lê, abre uma câmera e Tem fala. uma boa oratória. Então, fala. Mas aprender é difícil. Então, aos professores que me odiavam na escola porque eu não escrevia nada, tá aí a dica, tá? Eu só escutava. Então, como eu brinco sempre, sigam a dica do ET Bilu, meu povo. Busquem conhecimento. E a gente encerra o ExudaCast de hoje. Obrigado à plateia, obrigado a você aí de casa, obrigado à mesa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.